Já era? Começou? Começamos? Começamos mais um episódio aqui no Na Pauta Podcast. Hoje, mais uma vez aqui, uma conversa a dois. A gente veio aqui com, com, esqueci a palavra. Para? Quer continuar? Não, continua depois a gente corta. Tá, beleza. Vamos lá. A gente veio hoje com a intenção de falar sobre todo esse rebuliço que tá tendo aí em Hollywood. E qual é a sua visão, Arlen, sobre o que está acontecendo em Hollywood, pelo menos uma visão geral? Tempo a gente vai vendo mais algumas coisas assim, entre as entrelinhas assim que acontece lá em Hollywood. Tá acontecendo bastante coisa, não tá? Bom, Arley aqui, a Pauta Podcast, tá ligado? Mais um episódio. Trocar uma ideia aqui. Falar sobre essa bagunça toda que tá acontecendo aí, que tem muitas pessoas envolvidas que a gente nem imaginava poderia estar envolvido, mas isso só afirma que talvez eu tenha escolhido os meus heróis certos. Bom, a bagunça, a gente sabe que tá acontecendo várias coisas aí. E muita coisa já vinha sendo dita, só que assim, de uma forma mais velada, né? Por quê? Até porque um cara com o poder do Puff Daddy aí, Puff Diddy aí, é um pouco complicado também de mexer, né? O cara é dono de uma grande indústria dentro da música aí, do rap principalmente. E, então é meio complicado aí, né, mano? Pra quem, assim, que nem eu, que vive um mundo fora da internet, o que que tá acontecendo com isso? Que eu não tô sabendo quase nada. Introduz pro pessoal aí o que que é isso? Quem é Puff Daddy? Quem é essa pessoa? Que ele tá envolvido? Que ele fez de crime? Como tá a situação dele atual? Eu fiquei sabendo que ele tá preso, é isso mesmo? Então, o cara, ele é um magnata da música aí, um cara muito forte na cena do rap. E tá caindo várias acusações pra cima dele, né? De tráfico humano, de assassinato, apesar que nem sei se essas coisas pode falar, né? Mas enfim, vários crimes aí que estão sendo ligados a ele. E o cara, ele é um grande empresário da música aí, tem envolvimento e influência na carreira de vários artistas aí, inclusive ele foi um dos caras responsáveis por poder tirar o hip hop, não só tirar o hip hop daquele movimento underground, aquele movimento mais, De rua, né? mais de rua, e trazer pra mídia, né? Trazer pro mainstream. Então, assim, ele com toda certeza é um cara de grande influência, né? Quais artistas, por exemplo, ele já revelou? Ah, o primeiro foi o Notorious Big. Notorious O Big. Notorious Big é um cara que ele revelou, o Usher, Justin Bieber, enfim, tem vários nomes aí que estão envolvidos aí na. Estão envolvidos não, né? Que estão abaixo dele aí, dentro de uma carreira e tal. E o cara, tipo, mano, organizava as maiores festas de Hollywood aí, e fazia. É, onde acontecia muita coisa ali que pouca gente sabe, mas tá começando a ser revelada aí, ultimamente, O tá, cara é tá um sendo gangster? mostrado aí. Cara, é, na época na época que tinha a treta do Tupac com o Notorious Big, o pessoal falava que ele tinha ligação, se eu não me engano, com os Crips, que é uma gangue lá e tal, e o Tupac teria um envolvimento com os Bloods, né? O Crips, E ele é o azul ou o vermelho? é o azul. O Os azul? Crips o azul, os Bloods o vermelho. Certo. É Bloods é de sangue, né? Isso. Ok. Então, e assim, se realmente ele tem, mas só que eu acredito que sim, porque um cara que tenha vivido ali aquele movimento, querendo ou não, o rap ele aproxima de muitas experiências também ali, por coisas da rua, né? O Notorious Big mesmo, ele foi um cara que ele foi muito envolvido com gangue, com crime, com várias coisas. Então, com toda certeza teria algum tipo de envolvimento também da parte dele, junto com esses caras aí também, né? O Tupac tem alguma similaridade com isso que tá acontecendo? Tem alguma história assim que envolva o nome do Daddy, do Notorious, do Tupac? Então, Tem alguma relação? é que assim, começou porque o Tupac ele era amigo do Notorious Big. Inclusive, ele ajudou a levantar o Notorious Big. Os dois eram lado a lado ali, era parceiro e tal. Enquanto o Notorious Big ainda não era praticamente nada, o Tupac já era tipo o rei, tá ligado? Já, o cara já tinha o nome. Tupac acendeu primeiro que o Notorious. Sim. Sim. E aí o que acontece? O Tupac, os dois tinham muita amizade e tudo, e um dia o Notorious Big ligou pro Tupac
falando pra ele que eles estavam no estúdio Quad, que aí esse estúdio também depois a gente ficamos sabendo aí através de uma entrevista que o último álbum do Mano Brown também foi gravado nesse estúdio e ele falou que ele nem sabia. Ele falou que foi lá gravar lá no estúdio Quad e tal e depois eles descobriram que Naquela viagem, né, que eles fizeram para os Estados então Unidos, né? que eles foram fazer umas produções fora, tal, fazer uns negócios fora. Sim, sim. E aí o estúdio que eles estavam gravando o último álbum deles foi esse estúdio que Cores o e Tupac Valores, né? foi O álbum Cores e Cores e Valores. Valores. Acho que Isso. 2014, parece. Não tenho total certeza, mas acredito que tenha sido 2014. E aí o Tupac chegou nesse estúdio. Nessa que ele chegou no estúdio, tava lá o Big e o Big e o Puff. Tava dentro Certo. desse estúdio. Certo. Aí o cara chega no estúdio, tá subindo lá, tal, para encontrar os caras. E aí, de repente, tipo, chega umas pessoas aí, possivelmente seria um assalto, né? Mas o que indica hoje é que talvez não tenha sido simplesmente um assalto, tenha sido algo encomendado. E nessa daí eles pegaram e bateram no Tupac, zoaram ele e tal. E mesmo assim ele teve, tipo assim, ele conseguiu se fingir de morto. Nessa que ele se fingiu, ele conseguiu entrar dentro do elevador e subir. E segundo ele relatou, quando ele chegou lá, ele olhou no rosto do Notorious Big e do Puff e percebeu que ali era como se eles não tivessem assustados, sabe? Uma Como se meio que conspiração. eles É. já tivessem esperando. Pode ter sido, pode ter sido que não, mas também o que indica mais é que tenha sim algum envolvimento, né? Certo. Ah, o bagulho é passado, mano. Quem diria que a Hollywood teria tanta sujeira embaixo do tapete? Você E, acha que tudo isso aí é verdade ou tem um pouco de conspiração? mano. Vindo dele, você não dá pra acreditar de nada, né? Não, então, mano. É um mundo muito diferente do nosso, né? Porque assim, se você for ver, mano, Hollywood é tipo meio que eles meio que fazem a mente das pessoas, né, mano? Porque tipo assim, se você for ver, Hollywood ele é responsável pelos maiores artistas, pelos filmes mais famosos, pelas músicas. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa que movimenta uma grande indústria, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro também, né, Você mano? já assistiu The Boys? The Boys? Não. The Boys? Então, eles falam bastante sobre isso. Tem uma empresa lá chamada Volt. Aí eles fazem bastante similaridade com a indústria mesmo. Aí eles colocam super-heróis. É uma história fantasiosa. Eles colocam super-heróis. E a partir daqueles super-heróis, eles são agenciados por uma empresa chamada Volt. E essa empresa chamada Volt manipula várias situações. Eles vendem mercadoria, eles vendem histórias, eles vendem filmes, tudo em cima desses super-heróis, entendeu? E é basicamente o que acontece Uhum. hoje. Porque eu acho muito legal essa comparação que eles fizeram, porque eu acho genial. O mundo hoje em dia, ele é muito tipo, um artista, ele coloca lá que você tem que comprar algo, ou ele começa a utilizar uma determinada peça de roupa. Aí aquela determinada peça de roupa começa a se tornar algo, tipo, almejável. Até entra na questão de fetichismo, assim, que a gente, tipo, coloca dentro de uma roupa e ela começa a se valorizar mais. Então, mano, é muito interessante, tá ligado? Tipo, como eles colocam uma história que, querendo ou não, é real, entendeu? Que a gente às vezes não percebe porque passa batido, entendeu? E é tipo, mano, é muito da hora. Depois você assiste aí, inclusive o pessoal que puder ver, mano, a série The Boys é muito famosa. Acho que é a série mais famosa que tem na Amazon. Irmão, é muito boa, tá ligado? É uma série muito boa. E se você for ver, mano, tipo, a mídia ela já vem mostrando sobre essas festas aí já há algum tempo. Tanto que a gente estava até falando, nos Simpsons, As Branquelas, tem outros filmes também que foi citado. Hoje eu vi que até no Madagascar tem uma hora que a zebra, ela aparece, ela fala assim, cara, você tem uma balinha, alguma coisa do tipo assim, aí ele pega e fala, nossa, isso daqui parece as festas do Didi, tá ligado? Tipo, na parte do Madagascar lá que eles chegam, aí eles olham, nossa, são animais, eles estão fazendo uma festa, tal, não sei o quê. Alguém tem uma balinha, tá ligado? Isso aqui parece a festa do Didi, tá ligado? Caraca. Mano, ou os próprios artistas mesmo, mano. Se você for ver o Eminem, por exemplo, o Eminem é um cara que ele já vem meio que denunciando isso já há muito tempo. 50 Cent, Kanye West. Kanye West, a gente descobriu agora que o Kanye West não é doido. Não é louco. Não é Não. louco. O cara não é louco. Ele tava só tentando alertar as pessoas daquilo que já tava acontecendo, já falando, mano.
porque realmente é aquilo que você falou, uma coisa que manipula e a gente faz com que aqueles personagens acabam se tornando os nossos heróis, né, mano? E às vezes ali é o que você falou, a influência do que o cara fala, a influência do estilo de vida dele, a influência do carro que ele tem, da roupa que ele veste, até da forma que a pessoa se alimenta. Os outros, tipo assim, você pode ver um influenciador. Às vezes ele não é um cara de Hollywood, mas ele tem um poder de influência ali que se ele pegar ele falar, ele se alimenta de tal forma, ele faz tal exercício, as pessoas vão ali e vão tentar fazer para tentar chegar ao máximo naquela, naquela realidade que é daquela pessoa, mas só que Às para vezes nem é realidade. Às vezes então, é um possa bagulho ser fingido. que às vezes a pessoa só esteja fingindo também, mas às vezes, tipo, as pessoas pegam, olham assim, fica fantasiando uma coisa que às vezes pode ser que seja inalcançável até, sabe? Mas Não, ali as pessoas idolatram, colocam um pessoas que, pedestal, né? então, no pedestal e no final das contas mesmo a gente nem sabe o que que realmente Ah, acontece nos mano, é muita coisa. bastidores. É porque aí que a gente começa a ter uma visão assim, puta, mano, o cara é uma celebridade. Já viu aquele vídeo do moleque, ele encosta no Cristiano Ronaldo, e, tipo, ele fica todo assustado porque ele vê que o Ronaldo é de verdade? É muito isso. Quando a gente só fica vendo esses famosos pela internet ou pela televisão e tudo mais, a gente não tem ainda, tipo, uma questão, tipo, de falar, puta, mano, a pessoa existe, tá ligado? Essa pessoa existe. Então é muito disso, mano. Eu acho, eu acho muito engraçado. Porque são seres humanos, entendeu? São seres humanos. Aí, como eles têm mais poder financeiro, eles têm um poder de influência, eles podem começar a fazer certas coisas que a gente, que, né, que querendo ou não tá nesse mundo deles, a gente não vai ficar sabendo. E agora tá estourando pra grande mídia, entendeu? Então, mano, é muito bizarro, porque esse Daddy, esse Puff Daddy, eu não sabia da existência dele, tá ligado? E eu acho que não só eu, mas como a maioria das pessoas não sabia da existência dele. E agora tá emergindo aí pro mainstream, mano. Tá todo mundo sabendo desse assunto. Assim, é muita coisa, mano. Hoje em dia eu não, como eu disse, eu não sou sou uma pessoa fora da internet, eu não fico vivenciando tanto. Mas toda vez que eu abro, tem algum assunto que fala e são vídeos, mano, que estão viralizando sobre esse cara, mano. Enfim, tipo, o que ele é? Você sabe, tipo, a história dele, como ele surgiu, se ele é ele era um artista, ele já foi um músico, se ele só fica na parte mesmo por detrás das câmeras, se enfim, ele tem alguma música assim famosa? Então, até onde eu vi, ele ele é um cara que ele estudava administração, fazia uma faculdade e tal, só que aí ele tinha um amigo que trabalhava dentro de um estúdio, tal, o cara que já tinha um certo envolvimento com a música. E nisso daí, esse amigo dele pegou e apresentou ele para o dono da gravadora. Nessa ele começou a trabalhar dentro da gravadora e depois de um tempo, ele pegou e largou a faculdade para se dedicar totalmente aos trabalhos da gravadora. Em pouco tempo, o cara pegou e se tornou, tipo, o gerente da gravadora, tipo, o top da gravadora, tá ligado? Se subiu uma hierarquia boa Então, no. tipo, ele subiu bastante, né, mano? Aí, inclusive, pelo que eu vi também, parece que ele já tinha conhecimento com o Notorious Big também, e o Notorious Big ia fazer parte dessa gravadora. Aí passou um tempo, aconteceram algumas coisas. Aí o Puff pegou e saiu dessa gravadora que ele tava. Ele saiu e montou a Bad Boy Records. Nessa, ele já levou o Notorious Big. Então, ele já tinha adquirido toda uma experiência na outra gravadora que ele trabalhou. Nessa, ele pegou, já levou um artista de grande potencial, Notorious Big, já arrastou o cara. Nessa daí foi aonde o negócio começou a realmente pegar, né, mano? Aí ele começou a ganhar uma ascensão e tal. Nisso daí foi trazendo outros artistas também e tal. Aí nessa que ele pegou, ele subiu, ficou bem conhecido, mas ele já tem um trabalho artístico também. Por exemplo, tem música dele, por exemplo, com a Cristina Aguilera, que é uma cantora muito famosa, apesar de não ser tanto da nossa época de agora, assim, né? Mas já é uma artista bem famosa. Tem música dele com o grupo B2K, que é do Omarion, que tem aquele filme Entre Nesta Dança também, que Ah, tinha a tô ligado. Marques Houston, o Marion, vários caras também. Lil Kim participou do filme também. E ele tem essa música também que foi de bastante sucesso. Bom, agora eu vou lembrando aqui algumas Ele músicas, tem, mas ele, assim, ele já é um cara bem conhecido. mas ele tem preferência em ficar por trás das câmeras ou ele é um cara também que se expõe? Ele Então, aparece na grande mídia, ele aparecia antes, como que é? não, então, ele.
Assim, ele teve um momento dele de trabalhar com a música também, ele aparecia bastante ali nos videoclipes, mas só que depois de um tempo ali foi visto que ele começou a ser visto mais como produtor, como empresário, do que propriamente como músico, né? Então, ele já não ficou, talvez, se expondo ali em shows, em videoclipes, ele talvez já tenha ficado mais dentro da parte ali da gestão da carreira dos artistas, né? Empresariar, investir e tal. Ah, então ele é um caça-talentos, vamos dizer É assim. um produtor, mano, um produtor aí, um empresário. Acho Ah, que um ca- talvez caça-talentos, talvez não, porque hoje em dia também é muita a questão de indicação, mano. Tipo, até onde eu entendi ali, o Usher que apresentou o Justin Bieber, pelo que É eu... verdade, né? O Usher Então, tinha uma música famosa até com o Justin Bieber também, não hã? tinha? O Usher tinha uma música famosa com o Justin Bieber, não tinha? Sim, Sim, sim. tem uma... Acho que é uma das que Acho que foi viralizou a primeiro, foi. primeira. É, É, acho que foi. o Baby é com o Usher, não é? E agora eu não É, vou me lembrar, não, mas salvo eu sei que engano, tem músicas salvo dele. engano, é. É, né, tipo, Mano, é muita coisa, muita coisa. Esse cara, ele dá pra considerar ele um psicopata, um sociopata, um maluco, porque, assim, o que ele tá fazendo com os artistas é basicamente manipulando os artistas, né? É isso que ele faz? É, você acha que ele se diverte com isso? então, o cara, ele tem um poder muito grande, né, mano? Tipo, muitas vezes, assim, é aquele negócio. É o sonho de Hollywood. Todo mundo, mano, não tem como falar, mas eu acredito que todo mundo que tem algum tipo de envolvimento com arte, o cara seja cantor, seja ator, seja o que for, o cara sonha em fazer parte daquele meio ali. Aí você pega, de repente, um cara que veio de uma situação um pouco difícil, tal, que às vezes não tem uma condição, ele sonha em mudar de vida e ele acredita que ele tem talento e as pessoas acreditam no talento dele. Aí de repente aparece um grande magnata e um cara super poderoso que oferece oportunidade. Ok, vem pro meu lado, a gente vai mudar a sua vida. Mano, muita gente acaba se aceitando e se sujeitando a coisas que jamais, assim, a pessoa imaginaria em fazer para poder estar naquele meio ali. E aí começa a se descobrir que existe uma grande sombra ali por trás de todo aquele glamour também. Mas as pessoas acabam aceitando, ou por base de ameaça, porque ela sabe que talvez se ela não fizer aquilo, ela pode perder tudo que ela conseguiu, ou além de perder tudo que ela conseguiu, também ser tirado até o que ela já não tinha, praticamente. Tipo, é, o cara pegar, prejudicar a vida dele, prejudicar a família dele, prejudicar, de repente, até mano, a vida mesmo, até tirar a vida do cara mesmo, mano. Então, meio que ele fica ali. Porque, por exemplo, até onde eu vi, dentro dessas festas, ele pegava, ele dava ali bebida, droga, tal, não sei o que, uma par de coisa para as pessoas, todo mundo ficava muito louco. Nessa que todo mundo já tava louco, ele tinha câmeras ali pela casa dele, começava a filmar as pessoas, ter ali todas as imagens, e aí chegava um certo momento que ele precisava daquele cara também. Então, e aí, você pode me Ah, ajudar? ele Ah, não, ameaçava. então tá bom. Isso aqui que eu tenho na mão, Puta, mano. entendeu? Então, aí, querendo ou não, tipo assim, alguns aceitam, porque talvez acredite que é o que tem que ser feito, e outros ali por base de ameaça Você acha que mesmo. esses artistas, por exemplo, que eu pego, eu vou pegar dois de exemplo, o caso da Amy Winehouse e o caso do Kurt Cobain, né, que era o cantor do Nirvana. Você acha que tem alguma conexão com essas coisas? Porque eles tiveram mortes meio que você vê que, sabe, aconteceu do nada, entendeu? Por mais que a Amy Winehouse o Amy Winehouse e o Kurt Cobain já tinha já um histórico já de questão de uso de droga e tudo mais, você acha que foi uma mera coincidência ou também pode ter envolvimento assim com toda essa questão aí do mundo pop? Né, já são artistas que eu já não acompanho, né? Já não tenho tanto conhecimento. Mas assim, eu acredito que no caso da Amy, não. Do Kurt Cobain eu já também não conheço. Agora o que eu sei que parece que as pessoas falam que eles fazem parte do tal do Clube do 27, né? Um negócio assim. Que morreram Que com são 27 vários anos. artistas aí que morreram na mesma 27 anos. idade e tal. Então isso daí já se cria uma conspiração ali, uma coisa ali em cima disso. Mas eu acho que assim, houve uma época, principalmente ali dentro do rock ali, que pelo menos eu posso estar errado do que eu tô falando, mas dava assim entender que era legal ali o cara que tipo que usava droga, tal, era o cara descoladão, até uma certa fase, tipo, era meio que romantizado aquele tipo de coisa ali, até perceberem que as pessoas estavam começando a estragar as suas vidas, né, mano? Então foi um momento onde dava a perceber ali.
Porque que nem eu já vi mesmo o Renato Russo falando, mano, que na época deles, tipo, as bandas de rock ali, tipo, pô, era legal você pegar e se permitir a toda aquela loucura, né? Então acho que talvez não tenha tanto Era toda uma questão de rebeldia, era todo um então, a questão contexto. de rebeldia, aí já envolvia até lado religioso também, É, que às vezes os caras já. pensamento, eu já vi o Casagrande falando sobre isso. O Casagrande, ele viveu numa época que ele, dos anos 80, dos anos 90, e ele gostava muito de rock. E ele começou a se viciar em droga por questão de influência. Questão de, um estilo de vida, tudo mais. E muita gente se atrelou a isso. Então, as pessoas acreditam que aquilo ali é um meio, sei lá, talvez acreditaram que aquilo ali seja um Meio meio, alternativo? um meio Nossa, alternativo. alternativo. É, inclusive eu tava até falando com uma pessoa que eu conheço aí e tal, não sei o quê, e ele tava falando assim tava falando sobre livro de satanismo, esses negócios aí e tal. Aí ele falando assim pra mim, mano, eu vivo a sociedade alternativa mesmo, mano. Tipo, o cara ele é bem fã do cantor aí do Raul Seixas, tal, não sei o quê. Ele falando, mano, eu vivo a sociedade alternativa, tal, não sei o quê. Então, tipo assim, mano, eu acho que às vezes possa ser também que tenha tido uma interpretação errada sobre essa visão de sociedade alternativa também, né? Possa ser que tenha tido, mas também possa ser que poderia se ter ali uma romantização daquele estilo de vida de rebeldia. E aí muitas vezes as pessoas pegavam, atrelavam a satanismo e tal, e pode ser que talvez nem tenha nada a ver com isso, entendeu? Possa ser que sim, possa ser que não. Mas só que também, às vezes, eu acredito que vai muito da interpretação da pessoa que está absorvendo a mensagem ali, sabe? Não, sim, eu acho que quando a pessoa ela chega a adquirir uma certa influência assim no mundo pop, de questão de fã e tudo mais, você vê que com o tempo, né, a tendência é ela diminuir a quantidade de fãs que ela tem, as pessoas que, por exemplo, as pessoas que consumiam o Justin Bieber assim quando tava na adolescência, quando foi pra vida adulta, ela falou assim: "Ah, não gosto mais de Justin Bieber", tá ligado? Vou escutar outro tipo de música. As pessoas nunca param de escutar música, tá ligado? Esse bagulho desde sempre. Mas assim, ela começa a parar de gostar de um determinado gosto musical, vai para outros. Então eu percebo que um movimento natural desses artistas, eles começaram a se tornar empresário. Foi isso que aconteceu com o Puff Daddy? Então, no caso dele, assim, eu não vejo que ele tenha sido um cara dedicado tanto a ser artista, porque a carreira dele mesmo já começou com ele ali trabalhando dentro de um estúdio famoso ali, tal, eu não sei o nome do estúdio, não sei o nome do empresário, mas eu sei que ele começou a trabalhar para um cara ali já cuidando da parte de agenciamento, parte empresarial também e tal. Então, acho que assim, ele talvez ele tenha feito o caminho reverso. Talvez ele já tenha ido para o lado de ser empresário. De- Depois que ele se tornou empresário, ele acreditou que seria interessante também fazer parte da parte artística ali, se expor como um artista também. Então, acho que na parte dele talvez já tenha sido o contrário, né? Tipo, do que é comum a gente ver do cara pegar, fazer fama, chegar um momento que ele vê que as pessoas já não querem. Eu vi o Catra falando isso uma vez numa entrevista. Mano, vai chegar uma hora que as pessoas vão enjoar do seu rosto, mano. Não tem como. Tipo, vai chegar uma hora que as pessoas já não vão ter mais toda aquela admiração por você. E é o momento que você vai pegar e, tipo, começar a investir em outras pessoas, mano. Se eu não me engano, foi o Catra mesmo que falou isso. E é total, assim, a total realidade pra você fazer o movimento de uma indústria, né, mano? Eu acho muito parecido até com o ramo de desportivo, sabe? Eu percebo muito, assim, o jogador, né, de futebol, ele tem em média aí até uns 35 anos, 40 anos para ele jogar bola. De alto nível, estourando até uns 30, 32, se ele for muito bom. Então, né, eu Alto nível. em alto nível, assim, até uns 30, 32, mais ou menos assim, tipo um jogador bom, tá ligado? Que nem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele viveu o auge dele quando ele tinha uns 30, 32 anos. Ele conseguiu ganhar, acho que até 3 bolas de ouro seguidas. Ele ganhou as 3 Champions com o Real Madrid. E assim, o Messi também é a mesma coisa, só que com o tempo, você vai ver que a qualidade dos jogadores começa a diminuir. Hoje em dia, o Cristiano Ronaldo, ele tem bons números, mas bons números num local de futebol que não é tão competitivo que nem o mercado europeu, que ele agora está no mercado árabe. Uma coisa com o Messi. O Messi agora ele tá jogando no mercado americano.
E não é tão competitivo que no mercado europeu. Quando ele tava jogando agora no final de carreira dele, que ele tá agora no final de carreira, inclusive, mas ele depois saiu do Barcelona, ele foi pro Paris Saint-Germain. Ele não tava jogando em tão alto nível. Então, a tendência desses jogadores, né, para continuar, né, no esporte, porque é uma coisa querendo ou não que eles só sabem fazer aquilo. E eu acho que eles não conseguem viver a vida, tipo, ser um aposentado, viver uma vida de boa. Eles querem continuar vivendo uma vida ativa, porque, pô, você se aposenta com 35 anos, você ainda tem bastante tempo de vida. Então eles optam por empresariar, por se tornar dono de time de futebol, que foi o caso do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, ele parou de ser jogador de futebol, ele se tornou dono, se eu não me engano, de acho que 3 ou 4 times. Ele se tornou dono até do time do Cruzeiro aqui em Minas Gerais. Então, e do Raio Vallecano lá no, salvo engano, no Raio Vallecano lá da Espanha. Enfim, ele virou empresário do futebol. Então, eu acho que os artistas eles têm essa tendência, sabe, de se tornar dono de outros artistas. Dono não, né? Mas empresariar, de agenciar, entendeu? De formular contratos, de começar um projeto de gravadora. Então, assim, mano, eu acho muito interessante, tá ligado? Todo esse negócio que tá, tipo, agora tá virando uma pauta muito grande. É dessa questão de tráfico humano que o Puff Daddy tá envolvido, assim, tipo, qual que é a conexão dele com isso? Ele participava de fato dessas atitudes? Como que é? É, segundo diz, né? Segundo dizem sim, né? Inclusive, dizem que a Rihanna foi uma das vítimas aí, né? A Ariana? Rihanna, dizem que a Rihanna foi uma das vítimas aí que tenha sido traficada. Eu não sei se foi por se tem parte do envolvimento dele, mas aí você pode ver, mano. Ela tá afastada, ela tá um pouco sumida, ela saiu um pouco desse meio artístico. Então você pode ver que de repente ela já tem ali sofrido aquele trauma ali, se realmente ela passou por isso, se não são apenas conversas, né? Não sei se já foi provado isso. Mas só que você pode ver, mano, que hoje mesmo ela já tá até afastada, né, mano? E aí você pode ver, por exemplo, que nem é até um pouco parecido a questão dessas festas com aquele caso que aconteceu da ilha lá, tal. Eles pegam, fazem com que a pessoa acredite naquele grande sonho americano ali e tal, não sei o quê. As pessoas vão, acreditam naquilo ali. Chegando lá, eles fazem ali o meio de manipulação deles. De repente, até às vezes deixam a pessoa inconsciente, alguma coisa assim, pra servir de objeto sexual, né, mano? Aí, tipo, depois que nem as pessoas. Muitos falar, tipo, eu cheguei a ver pessoas falando assim, que algumas pessoas teriam que ir embora antes do cara chegar, que era o Puff, né? Porque depois que ele chegava, o bagulho já ficava louco. Então, era apenas algumas pessoas que podiam fazer parte daquilo ali. Então, realmente são pessoas que já estão envolvidas. Aí entra aquela conspiração da música que já fala, que talvez a Beyoncé saiba de tudo que tá acontecendo. Dessa música do J. Cole agora, que She Knows, um bagulho assim. Tipo, que tá falando aí que talvez ela já sabia de tudo. Jay-Z tem envolvimento. Hã? No Brasil. Ah, tem brasileiros envolvidos aí, hein? Tem brasileiros envolvidos. Ó, da Leste já sabia de muita coisa, bem antes disso daí estourar, hein? Da Leste já sabia. Já viu aquela música que ele fala, viu? Justin Bieber beijando na boca do negão, tá ligado? Velho, Essa daí, se vocês não sabem, Didi também tá envolvido, mano. Didi tá envolvido também. Gigi Didi, Mussuco? Didi, Não, mano, né? Didi. Cê- Não, né? É sério? Tô falando sério, mano. Ó, Didi tá envolvido também. Por quê? Renato Aragão, Renato Aragão. Vai. Renato Aragão. Ele tava falando que ele tava numa gravação, isso falou, se eu não me engano, no Jô Soares, mano. Ele tava numa gravação, aí ele pegou, acho que ele tava na África, alguma coisa assim, aí ele conheceu a mãe do Puff. Aí disse que ela pegou, eles falaram, nossa, não, eu sou muito seu fã, tal, não sei o que, tal. Aí disse que o nome dele é Sean, alguma coisa. Ah, não lembro o nome verdadeiro dele. Mas enfim, depois que ele se tornou um grande artista, a mãe dele era fã do Didi, aí por isso que ele tenha colocado o nome de Didi, mano. Didi, Os caras tá metendo louco. Os caras tá metendo. mas é Os sério caras mesmo, tá é ele metendo. mesmo que falou, mano. O Renato Aragão mesmo que falou, mano. Não, mentira, Foi, mentira. mano, Depois eu uma vou ver, entrevista. depois eu vou ver essa Mano, sem entrevista. mentira nenhuma, Não, mano. Quem quiser, ó, mentira. tá no YouTube aí, ó. Vocês podem procurar, mano. Ele fala. E outra, Inês Brasil. Inês Brasil também, ó. Muito antes aí, ó. Muito antes, ela já tava pegando e afirmando, porque ela trabalhava ali no local, ali nos Estados Unidos.
e ela via acontecer muito essa questão ali deles pegar ali as garotas, tal. Ela fala que o próprio Jay-Z tava lá, diz que a Beyoncé faz parte de todo esse esquema aí e tal. Mano, é por isso que os caras enlouquecem, né, mano, de Hollywood, por isso que os caras é tudo tantando a cabeça, né? Eu acho que, querendo ou não, é como eu disse, são pessoas que antes tinham uma vida normal. Aí eles são expostos a essa vida que é totalmente anormal, tá ligado? Qualquer pessoa vai enlouquecer, mano, que nem o caso do Kanye West. Se esse bagulho for tudo verdade, mano, é super justificável o Kanye West agir da forma que ele age. Ó, você pode ver, mano. Você pode ver que nem o MC Lan, ele falando lá no podcast. Ele fala que quando você entra pra mídia, mano, você começa a ver coisas que você não gostaria de ver. E inclusive ele falou que teve depressão por isso, ele ficou mal por isso, porque ele descobriu coisas que ninguém queria ver. E ele mesmo ele fala sobre o Kanye West. Ele mesmo ele já falava, mano, então, tipo assim, se você para pra juntar agora, tá tudo fazendo muito sentido, mano. Tá tudo fazendo muito sentido, porque ele pegou, ele falou da questão do Kanye West e tal. Aí, todo mundo tava falando que o cara tava louco, o cara foi internado, tal, não sei o quê. Passou um tempo, o que que começou a ser revelado, mano? Começou já a ser revelado, que nem a própria Inês Brasil, mano, você pode ver, pô, ela já falou um bagulho ali, mas quem que levou ela a sério? Até porque também não tem como acusar ninguém sem provas, né? E pouca gente iria acreditar, tipo assim, não que ela não possa ter passado uma credibilidade, mas é uma pessoa que é uma pessoa que é daqui do Brasil e ela tá alertando sobre uma coisa que tá acontecendo lá fora. Então, assim, Não foi muitas tão vezes. levado a sério. Então, não foi tão levado a sério. A mesma coisa, o Lan também, mano. O Lan também falou sobre coisas. Aí você vê, tem mais brasileiro envolvido aí também, mano. Anitta. Anitta, não, Anitta mas a Anitta, eu envolvida acho aí que. na. A Anitta, acho que das artistas que tem no Brasil, assim, tirando, por exemplo, o Wagner Moura, o Rodrigo Santoro, até a Fernanda É Montenegro que já é também, que outro fazia, ramo, né, entendeu? mano? É, É outro questão de, ramo. de filme, mas agora no ramo da música, eu acho que a Anitta é a mais próxima, né? A Anitta, a Pablo Vittar também, acho É. que tem bastante Mas a essa. Anitta. Mano, é porque assim, ó, eu vou falar, tipo assim, uma opinião pessoal. Eu não acompanho o trabalho da Anitta na questão de, assim, de ouvir as músicas dela e tal, mas eu vejo que ela, é- ela é muito mais, assim, uma grande empresária da música, uma pessoa ali que ela aprendeu a jogar o jogo ali. É uma pessoa que ela é muito top no marketing dela, ela é muito top, tipo, no meio dela dela criar networks também, de pegar, fazer parcerias com as pessoas. Então, assim, na música, eu acho não, assim, é uma coisa que muitas vezes você vence muito mais pelas pessoas que você conhece, pelo, pelos envolvimentos que você tem, do que propriamente pelo seu talento. Mano, você falando desse bagulho, sabe de que eu lembrei agora? Ah, O Jim Carrey, mano. Jim Jim Carrey, você Carrey? já chegou a ver as entrevistas dele? Muito louco, falando de bagulho de Illuminati, essas coisas. Você acha que, tipo, tem algum envolvimento? Ah, Esse bagulho. mano. Ele até entrou em depressão, mano. O Jim Carrey, que era um dos artistas mais famosos que tinha em Hollywood, fez vários filmes aí, fez o Show de Truman, fez o Debi Lloyd, fez, mano, etc. de filme, uma pá de filme top, tá ligado? Aí, tipo, o Mentiroso também ele fez. E ele basicamente entrou em depressão. Hoje em dia você vê o estado dele, mano, ele tá totalmente largado. Ele foi fazer uma entrevista, acho que no Jimmy Fallon, né, que é como se fosse o Danilo Gentili lá dos Estados Unidos. Ele tava todo, tipo, loucão, lunático, parecia um esquizofrênico, falando nada com nada, assim, toda hora fazendo símbolo de Illuminati, várias fitas. Você acha que esse bagulho também, tipo, como eu disse, o cara tinha uma vida normal, ele entra na mídia, ele começa a, tipo, vivenciar várias fitas assim que, tipo, o cara fica louco da cabeça, tá ligado? Então você acha que tem envolvimento com isso? Ah, mano, com certeza tem. Assim, eu não digo ele, mas que tem envolvimento. Porque assim, mano, eu tenho certeza que tem pessoas muito grandes que ditam as regras do mundo, mano. Tenho certeza que tem, mano. Porque, tipo assim, vai, a gente tem ali a política. A política começa ali no vereador, no prefeito, deputado, tal, não sei o quê. Chegou no presidente. Beleza, o presidente é o top. Aí, quem tá acima do presidente? E quem tá acima de quem tá acima do presidente? Não, em tese Mano, seria corporações, grandes empresários, que então, inclusive que nem, assim, tem uma prática muito, até interessante falar sobre isso, porque a gente tá em tempo eleitoral. É muito comum o pessoal ficar falando do fundão eleitoral. O fundão eleitoral nada mais é do que um recurso público, né, que a União disponibiliza para os candidatos para eles utilizarem para fazer suas campanhas. E tem alguns candidatos que se utilizam desse recurso público que é disponibilizado para eles
para dizer que eles não fazem uso do fundão eleitoral. Mas, de qualquer forma, essas campanhas não são independentes, entendeu? Elas não tendo o fundão eleitoral, alguém vai investir naquilo para que aquela campanha ela atinja um maior número de pessoas que seja possível. Então, a partir daquilo, o que que as pessoas utilizam? Ah, eu não tô fazendo, eu não vou nem citar nomes, né? Mas você já deve saber de que eu tô falando. Tá falando, ah, não uso o fundão eleitoral e tudo mais. Mas tem empresário que banca, entendeu? Tem empresário que banca aquela campanha daquela pessoa e que aconteceu até em Minas Gerais, com o atual governador de Minas Gerais também, não vou citar nome, mas né, todo mundo sabe. Ele foi, né, teve um investimento lá de fundão né, o fundão eleitoral, que no caso seria um fundão eleitoral privado, que teve uma empresa de, de, de locação de carro que investiu, né? E ele diminuiu a tributação dessa empresa. E no final dá na mesma, mano, tá ligado? Porque ficam falando, ah, tá usando dinheiro público. Se o dinheiro público não é utilizado para financiar a campanha, no final o dinheiro público ele é tirado, né, das pessoas de forma tributária, porque o que você paga, você vai continuar pagando imposto, entendeu? E aquela pessoa que investiu na campanha do político, ele vai lá e diminui a carga tributária da empresa da pessoa, e no final dá na mesma, mano. Tudo é tirado, tipo, mano, é muita loucura, é muita maluquice, tipo, a gente às vezes tem essa visão de falar assim, é, a gente tem uma visão muito tapada, sabe? Como se fosse um cabresto, né, de cavalo. Uhum, A gente tem uma visão assim, entendeu? Mas, mano, é muito amplo, tá ligado? É muito amplo, é muita coisa. É aquele bagulho que até falou no final da Copa do Mundo de 98. E se a gente soubesse, entendeu, do que aconteceu, do que acontece, a gente ficaria enojado, tá ligado? E a pessoa entra em. Fica louco, tá ligado? Começa a duvidar até das crenças que ela teve. Porque ela vive num mundo até então lindo, entendeu? É que nem o que esses cantores cantam, um ou outro, tá ligado? Canta de fato uma realidade. Agora, a maioria dos artistas canta uma música que é uma arte que é muito mais ouvida do que cantada, tá ligado? É uma arte muito mais visual, entendeu? Então, não tem aquela questão filosófica, uma questão sociológica da pessoa ir lá cantar. Tipo, de fato, a pessoa que tá escutando interpretar e falar, não, isso aqui é uma mensagem, tá ligado? São poucos os artistas que acontecem isso. E você vai vendo, mano, quando vai ver, vira uma bola de neve, uma loucura aí, mano, é uma maluquice do caramba quando a gente começa a reparar em todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo e começa a entender até como funciona, mano, a indústria. E hoje em dia tá entrando muito nessa pauta, como funciona a indústria. E aí entra, né? Questão de conspiração. Eu já vi já algumas vezes a questão do John D. Rockefeller, né, que era dono lá de usinas petrolíferas, acho que é de 200, 300 anos atrás, falando até hoje que ele participa das famílias mais ricas do mundo. Tem, mano, uma pá de coisas de conspiração que eu já dei uma lida assim, eu acho interessante. Também falam, né, da nova ordem mundial, questão de Illuminati. Questão aqui no Brasil é muito frequente maçonaria, eu não sei como é lá fora, mas aqui no Brasil o pessoal fala bastante, né, que é uma sociedade discreta, que tem toda aquela questão dos membros lá se ajudarem e tudo mais. Então, mano, é muita coisa, mano, é muita coisa que a gente, às vezes, a gente acha que existe um. Você entende o que eu tô querendo dizer, né? sim. Tipo, existe uma realidade, mas só que existe uma realidade fora da nossa realidade, mano. É muita loucura isso, tá ligado? É muita loucura. É aquele bagulho que eu escutei quando era moleque, que eu não entendia, mas hoje eu entendo. A ignorância é uma dádiva, tá ligado? A ignorância é uma dádiva. E quanto menos a gente sabe, mais feliz a gente é. Quanto mais a gente sabe, menos feliz, mais infeliz a gente é também, mano. Porque, mano, é uma loucura, tá ligado? Se a gente pegar o mundo já é do maligno, né? Já dizia. Então, ó, se você for ver, mano, o próprio Eduardo Tadeu, ele fala: o sistema te quer no viaduto com água na boca, com a garrafa cortada na mão, esperando a Kombi trazer sopa. Mano, tem uma parte que eu não me lembro exatamente se é da mesma música, mas ele pega e ele fala assim: não, é Espada no Dragão. Bom, agora eu não vou lembrar, talvez eu possa estar fazendo confusão, mas tem uma parte também que ele fala assim: imagina o mendigo compreendendo a Constituição, tal, não sei o quê. Então, assim, se você for ver, mano, as pessoas querem que realmente a gente seja uma pessoa sem informação nenhuma, mano. Porque se você for ver assim, uma pessoa com informação, ela vai começar a querer combater o sistema de alguma forma, mano. A pessoa com informação. Tanto que, se você for ver, isso envolve até frequência energética, tal, várias paradas assim. Mas por que que as músicas hoje em dia, elas fazem com que, elas fazem essa influência de muitas vezes do cara, tipo, bebida.
ou droga, sexo, tal, são prazeres carnais. Beleza. Eu até entendo assim que muitas vezes a pessoa ela não quer absorver algo tão sério também por conta também do próprio dia a dia dela ali, às vezes pô, o cara chegou de um trampo ali cansado, tal, não sei o quê. O cara não vai querer ouvir sermão, pá, não sei o quê. Tem tudo isso. Mas por que que é muito investido nesse tipo de música? Você pode ver, mano, que é pra justamente fazer as pessoas ficarem menos informadas, mano. Porque antigamente você pode ver, mano, tipo, dos anos 80, 90, mano, tanto o rock quanto o rap, eles eram músicas que batiam de frente, porque eles também começaram a denunciar e expor certas verdades, mano. Os fãs daquela música ali e tal, eles criavam uma certa revolta, criavam certos movimentos e começava a cair pra cima. Por que que eles começaram a silenciar? Porque o rap mesmo, mano, é uma puta de uma arma, mano. Se você for ver. Se o cara que ele absorve realmente aquelas informações ali, ele começa a entender várias coisas, mano. Aí você pega ali, você coloca um outro estilo musical ali, um outro estilo musical que fala de bebida, fala do cara, tipo, da pessoa que sofreu, que foi traída, tal, não sei o quê. Aquilo ali, ela vai mexer com a frequência energética da pessoa, ela vai mexer com a forma que a pessoa tipo, conforme ela vai cantando, vai absorvendo ali, aquilo ali possa até influenciar na maneira que aquela pessoa pensa, tanto para o bem quanto para o mal, mano. Isso faz com que às vezes as pessoas Como se ela vai tornem agir. anestesiadas e ignorantes, mano. Faz com que as pessoas acabem aceitando tudo. Então, infelizmente, assim, mano, eu vejo que é. Ó, eu acredito ser errado de não buscar, por exemplo, entender melhor a política. Tipo, de não tentar buscar realmente entender ali e tal, não sei o quê. Mas por que que eu me afasto desse tipo de coisa? Por que que, apesar de ser errado, de eu entender como algo errado, eu prefiro não me posicionar? Porque se você for parar pra ver, mano, tipo, é uma coisa que é totalmente manipulada. Eu acredito até, mano, que até o nosso voto também não tenha serventia pra muita coisa, mano. Porque quem garante que a urna não é manipulada, mano? Quem Não, garante que a. aí eu acho que já não, tá ligado? Eu acho que existem narrativas, entendeu? Existem narrativas. Questão do voto popular, pelo menos aqui no Brasil. Acho que existe de fato uma democracia, existem órgãos assim que Aham. estabelecem essa democracia. O que acontece é como a mídia, ela decide. Eu acho que a mídia ela tá superior, tá ligado? Esse bagulho no Brasil e em qualquer outro lugar. Ela é superior à democracia, entendeu? Se a mídia ela decide foder a vida de alguém, tá ligado? Eu também, mano, eu vou acabar com a vida de alguém, eu vou acabar com a vida do Bolsonaro, vou acabar com a vida do Lula, que nem. Eu lembro muito bem, quando eu era mais novo, né, na época que o Lula foi preso, quando ele tava lá envolvido lá nos esquemas de corrupção e tudo mais. Mano, a Globo, ela faltava fazer um plantão diário sobre a prisão do Lula, quando ele ia ser preso, o que que ia acontecer. Quando chegava no domingo, era reportagem no Fantástico, quando ia fazer tal coisa, aí, puta, era plantão e várias fitas, beleza. Aí o Lula foi preso, e antes, né, e é importante também falar isso antes, o Lula, né, ele já tentado 3 vezes para presidente, esse bagulho em 94, ele tentou em 98 e posteriormente ele tentou em 92. Salvo engano, ele também tentou para 90, em 90 ele perdeu pro Collor. Na de, no, na de 90, ele chegou no segundo turno com o Collor, e a Globo, né, a Globo junto com outras emissoras manipulava os eleitores com, com o fato de dizer que o Lula era um analfabeto, ele era um nordestino, né, e tudo mais, e o Collor, ele era um herói do povo, estudado, e assim, o Collor era bonitão e tudo mais, e o Lula era um feinho, tá ligado? E tipo, eles colocavam dessa forma. Em 94 foi a mesma coisa, porque o Lula ele continuou sendo ainda um revolucionário, uma pessoa que rebatia com o sistema e tudo mais. Em 98 continuou da mesma forma, né? Esse aí já com os governos do FHC. Em 2002, né, o Lula ele foi um Serra e o Lula ele mudou totalmente como ele era, entendeu? Ele não era mais o revolucionário, o líder sindical que ele era, o contra a ditadura. Não, ele virou o Lula Paz e Amor. E ele ganhou as eleições de 2002, 2006. E ainda posso falar que ele ganhou as eleições de 2010 e 2014, porque a Dilma sozinha ela não ia conseguir se eleger. E ela conseguiu. E a mídia, ela tem muita importância nisso, porque começa a bater com os interesses da mídia. Era interessante começar a ter um governo de esquerda no Brasil? Na época era, tá ligado? E começou a ser dessa forma. E hoje, né? E hoje a gente percebe.
que a mesma coisa aconteceu com o governo do Michel Temer. O Michel Temer fez uma pá de besteira durante o governo dele e poucas vezes era falado, entendeu? E no governo do Bolsonaro foi um governo assim desastroso, na minha visão assim, bem ruim, mas não pode se negar que a mídia, ela teve muito interesse em acabar com a carreira política do cara, tá ligado? E esse bagulho eu não posso negar, mano. Aconteceu de fato, assim, de querer acabar com a vida política do cara, assim como quiseram também acabar com a carreira política do Lula. Só que a mídia, a partir de um momento, eles começaram a achar interessante o Lula de volta, porque o Bolsonaro, ele virou um problema, tá ligado? Ele começou a bater muito na mídia. Então o Bolsonaro começou a virar um problema muito grande até pra mídia. Então a mídia, ela utiliza. E, mano, é muito louco, tá ligado? É como eu disse, é muita loucura, porque é como se fosse um jogo de xadrez ou sei lá, um ventríloco, tá ligado? E toda hora alguém mexendo no bonequinho, tá ligado? Que nem no Pinóquio. Porque, mano, é uma loucura. A gente começa a reparar, mano, é como se fosse os Estados Unidos, tá ligado? Eu tinha uma analogia muito interessante sobre isso. Os Estados Unidos é como se fosse o band-aid do mundo. Os Estados Unidos, ele plantou guerras em vários locais e ele ao mesmo tempo ele é o país que ele se interessa em acabar com essas guerras. Isso aí no Irã, isso aí no Japão, quando teve as duas bombas. Os Estados Unidos que jogou as duas bombas no Japão. Mas ao mesmo tempo foi os Estados Unidos que restaurou o Japão. Então, mano, é muito disso, tá ligado? A mídia, ela tem muita importância nisso, porque a mídia, ela tem o principal, que é a atenção das pessoas, mano. E esse bagulho é muito claro e as pessoas não percebem, mas, tipo, vocês começam a reparar que se a mídia ela quiser plantar algo, quiser plantar uma opinião, que nem no caso que teve da guerra da Ucrânia e da Rússia. A maioria das pessoas que tem um senso comum, que vão estar ligadas ali, vão entender que, mano, a Ucrânia, ela é um país bom, que ela tá sendo massacrada pela Rússia sem motivo nenhum. E eu não tô reiterando falando que a Rússia é um país bonzinho, muito pelo contrário. Eu acho que os dois ali são ruins, porém, a Ucrânia, ela teve decisões geopolíticas muito ruins e acarretaram naquilo. Só que a mídia começa a vender que o quê? Que a Ucrânia, ela é um país coitadinho, é um país que não fez nada de errado, que tá sofrendo, beleza, pessoas estão morrendo e tudo mais, mas a própria mídia financia isso. E a mesma coisa acontece atualmente com a guerra de Israel e Palestina, porque aí já entra, né, num âmbito religioso, que assim, são duas vertentes de como as pessoas analisam o mundo e de como elas deveriam ser. E a partir daquilo, as pessoas começam a analisar e acham que existe uma questão, vamos dizer, religiosa, né, que mistura já uma questão de antiguidade e tudo mais, mas, na verdade, é uma guerra que a própria indústria, ele, ela financia, tá ligado? Ela financia porque é interessante, entendeu? É interessante. É só você analisar. Os Estados Unidos, ele é a maior potência bélica e maior potência econômica, talvez, tá ligado? Eu vou dizer talvez por quê? Porque é muito fácil de manipular dados, mas ainda assim eu acredito que hoje ela é a maior potência econômica. Eu acho que daqui 20, 30 anos não vai ser. Eu acho que a China vai superar os Estados Unidos. Mas hoje, atualmente, vamos supor que os Estados Unidos de fato seja a maior potência econômica e maior potência bélica que existe, né, no mundo. Eles sendo a maior potência bélica e maior potência econômica, e sendo também o maior distribuidor de armas no mundo, eles lucram bastante com a guerra. Entendeu? Inclusive, esse bagulho é até colocado em filme. E em série também. Tem a série que tá tendo agora também, Rafael Logan participa. Tem bastante ator interessante que participa da série, que é Os Impuros. E tem uma parte lá que duas facções, né, no Rio de Janeiro, que essa série passa no Brasil. E duas facções lá no Rio de Janeiro começam a guerrear e o mesmo vendedor que vende pra A vende pra B, tá ligado? E lucram da mesma forma. Então, mano, é muito interessante, tá ligado? Esse bagulho de guerra, essa questão de como funciona as geopolíticas e como funciona. Mano, nada é por acaso, entendeu? Nada é por acaso. Você vê que são coisas que acontecem a cada 5 anos, a cada 2 anos, às vezes acontece a cada ano. São guerras que às vezes estão congeladas e quando vai ver, pum, tá ligado? Começa a voltar pra grande mídia e começa a vender uma loucura, porque muita gente se alimenta disso, tem muita gente que não tem, que assim, vive num mundo de conspiração. Eu e o Arley tá aqui conversando, mas quando eu sair daqui, mano, eu vou continuar vivendo minha vida. Mas tem gente, mano, que vive isso. Eu tinha um amigo, ele tinha um Instagram, mano, que era só feito pra isso, ele só falava sobre isso. Ele todo momento postava coisas sobre conspiração, sobre loucura e, tipo, era vários assuntos assim, nada a ver. E, mano, beleza, tem
Tem algumas coisas ali que, mas, mano, era muita loucura, ele só vivia pra aquilo. E muita gente fica nessa loucura e fica toda hora vendo sobre guerra, sobre questão de antiguidade, sobre nova ordem mundial, sobre, mano, muita coisa, e, mano, é muita loucura, tá ligado? É muita loucura. É como eu disse eu disse anteriormente. A ignorância é uma dádiva. Cada dia que passa, eu pego mais fé nisso, mano. Quanto menos você sabe, mais feliz você é. Mano, é, as coisas são tão manipuladas, mano, que é capaz de alguém ainda pegar, fazer um corte ainda daquela parte que você falou assim, vou destruir o Bolsonaro, vou destruir o Lula. Alguém vai pegar, vai cortar, vai colocar junto com a fala que você falou do Bolsonaro e vai falar, tá vendo aí, ó, o esquerdista. Ô, aí, mano, ó, pra você ver, a questão da manipulação, é, o jogo do bicho, vai, o jogo do bicho no Brasil. Mano, tem próprio documentário falando que os caras que decidiam quem que ia ser o prefeito, o vereador. É, Mano, os caras. eles perceberam, mano, é como eu disse, eles perceberam, mano, eles perceberam. É que nem eu disse agora do bagulho lá do Rockefeller, teve o. Qual o nome daquele bicheiro mais famoso lá? O O Castor de Andrade. Castor de Andrade. Castor de Andrade, ele virou dono de escola de samba e virou dono do Bangu, se eu não me engano, que é um time lá do Rio É de o Janeiro. time. Então, mano, os cara, velho, pensa, tá ligado? Pensa, porque os caras ganham dinheiro, vê que, tipo, bagulho. Mano, quando vai ver, cria algo normal, tá ligado? Que é algo mais de boa, algo pra ficar. É que já assistiu Breaking Bad? Não. Nunca assistiu? Mano, lá no Breaking Bad também fala muito sobre isso, tá ligado? Tem gente que a gente não dá nada quando vai ver a pessoa tá envolvida num esquema de corrupção gigantesco. Quem assistiu Breaking Bad sabe o que eu tô falando. Mano, é impressionante isso, é impressionante isso. Tipo, no caso lá do Breaking Bad, era um dono de restaurante de frango frito. E o cara, na história lá, ele era o maior traficante de toda a América do Norte. E é assim funciona, Você mano. já assistiu o Mecanismo? Não, nunca Mano, assisti. é tipo assim, é como eles mostram, tipo assim, toda a engrenagem, mano. Tipo, a partir ali do primeiro, tipo assim, vai, do cara que ele tá ali indo, acho que se eu não me engano tem uma cena que eu acho que o esgoto lá tá zoado, tal, não sei o quê. Aí, tipo, aí eles falam assim, ah, mas a empresa acho que não liberou pra fazer alguma coisa do tipo. Aí, tipo, aquele cara ele não pode atender, mas ele pega e ele fala assim, então, mas se você jogar uma moedinha aí na minha mão, tal, não sei o que, a gente consegue resolver e tal, né? Eu faço isso aí pra você. Aí, tipo, meio que ele mostra que desse valor que ele cobrou, ele tem uma parte que ele tem que passar para um outro cara que tá acima dele. Esse cara que tá acima dele tem outro cara que tem acima. Então, tipo assim, é toda uma questão de mecanismo. Eu lembrei de uma coisa aqui, mano, que tipo assim, pode parecer até piada, tá ligado? Mas você falou sobre uma coisa que, tipo, a questão deles destruírem ali e tal, não sei o quê. É uma comparação agora que as pessoas vão falar, pô, o cara vai meter desenho no meio, tá ligado? Mas só que ali, pega no Dragon Ball. Tem um. Você vai ver, tipo, tem o cara que é parecido com o Freeza lá, mano. Tipo, ele pegava o Cooler. Ele pegava, ele destruía os planetas. Aí nessa que ele destruía os planetas, ele mandava, tipo, destruir. Depois que destruía, ele chegava lá se fazendo de bom moço. Ele chegava lá e, tipo, reconstruía todo aquele país e ele virava, tipo, O o, rei, o rei ali, tá imperador. ligado? Então, tipo assim, mano. Ô, isso daí, se você for ver, é um bagulho que, tipo, é mostrado num desenho. É uma coisa que as pessoas vão olhar assim e vão falar, pô, mas é uma parada infantil ou uma parada de adolescente. Mas só que quem, quem diz que não possa existir algum tipo de coisa desse tipo, mano? Existe, e sabe qual é a questão? Que não é nem velado, tá ligado? Porque velado é algo escondido. É algo que é demonstrado, entendeu? Se você pegar qualquer livro de história que vai falar sobre esses assuntos, que vai abordar sobre esses assuntos, você vai ver que os Estados Unidos, ele sempre teve sei lá, uma mão ali, ou que nem também a Grã-Bretanha, né? A questão do Reino Unido também teve uma mão ali em alguma guerra, em alguma coisa. De interesse. Você pode ver que as guerras, elas não são só interesses geopolíticos, né? De questão de território, não é apenas de questão bélica, né? Só, mano, é uma questão que engloba muita coisa e, enfim, é exacerbado, tá ligado? Mano, como eu disse, mano, eu não, eu vou repetir novamente, é muita loucura, tá ligado? Muita loucura. Mano, queria, que nem a música lá do Facção Central, que ele fala, queriam dar Nobel pro Bush que promove a guerra, tá ligado? Mas é isso mesmo. O Bush, inclusive, financiou guerra no Irã. Quando teve lá o Barack Obama, né, que era o candidato democrata,
ele teve muita relevância, né, com guerras que lá do Oriente Médio e tudo mais. Os Estados Unidos também teve com o Afeganistão. O Afeganistão até então era dominado pela União Soviética. Isso aí durante o período da Guerra Fria. Os Estados Unidos teve uma hora lá que pegou de volta, e agora o Afeganistão. E, inclusive, como eu disse, mano, as pessoas não lembram, mas há um tempo atrás tinha uma guerra ferrenha entre o Afeganistão e os Estados Unidos. E agora a mídia basicamente joga para debaixo do tapete porque não vende mais, entendeu? Não vende mais. Eu não tô falando que seja mentira, lógico, não é mentira. Não é mentira a guerra da Síria, não é mentira a guerra do Iraque, não é mentira a guerra contra o Irã, não é mentira a guerra contra o Afeganistão e contra outros vários países aí sei lá, da parte ali do Oriente Médio. Não é mentira. Mas a mídia, ela, no momento, ela acredita que seja interessante, ela começa a vincular nos seus veículos de notícia e falar, etc, de coisas, dar opinião, e muita gente ganha dinheiro com isso, entendeu? Muita gente ganha dinheiro com isso. E às vezes a gente acha que, a pessoa. Beleza, mano, a gente pega aí vários repórteres, que nem o caso da Jovem Pan. A Jovem Pan ela é genial nisso. Entendeu? A Jovem Pan ela tem não sei quantos veículos de notícia, e a partir daqueles veículos de notícia, elas colocam pessoas que pensam de esquerda, pessoas que pensam de direita, pessoas que pensam de centro, pessoas que são extremamente estudadas, colocam elas para discutir e dá conteúdo, mano, e dá conteúdo infinito, tá ligado? Dá conteúdo infinito de coisas, de, assim, de debates, de etc. de coisas. E muita gente fica pegada nisso, mano. Porque do mesmo jeito que tem gente que tem vício em droga, que tem vício em bebida, que tem vício em jogo, tem gente que tem vício em política, que vive, que vive vendo política, vendo um assunto sobre política. Tem gente que tem vício em geopolítica também, de ficar vendo de questão de guerra. Tem muita gente que é muito apegada à questão religiosa, aí pega lá o último livro da Bíblia, né, que é o Apocalipse. Aí fica toda hora acreditando em teorias da conspiração, achando que o mundo vai acabar e tudo mais. Então, vende muito, mano. Vende muito, vende muito. E a partir daquilo, puta, mano, tá falando tal coisa, aí aparece uma propaganda assim, tá ligado? E entra no nosso subconsciente, a gente nem percebe. E a gente não assimila, tá ligado? A gente não assimila o que tá acontecendo. Quando vai ver, tá tendo uma lavagem cerebral gigantesca, né? Tudo que tá acontecendo assim, a gente não tá percebendo. E a gente tá sendo feito de palhaço, entendeu? Por esse pessoal todo aí. Porque, mano, como eu disse, muita gente ganha dinheiro com isso, financia muito projeto. É que nem a questão. A gente pega a África, é, quando a gente pega o passado da África, a África era o continente mais rico do mundo. E ela tinha potencial até hoje para ser o continente mais rico do mundo. De riquezas minerais, de riquezas naturais, de uma força abraçal muito grande, entendeu? Esse bagulho é cientificamente provado. E a gente vai reparando que com o tempo, a África ela foi basicamente tomada pela Europa. Aumenta, levanta aqui, deixa um pouco mais. Ela foi, perdão. Então, ela foi basicamente tomada pela Europa. E posteriormente dela ser tomada pela Europa, ela perdeu tudo isso. E hoje em dia, eu não vou mentir não, mano, se lucra muito. Eu se lucra muito com a miséria que existe na África. Porque a África não é só aquilo. Eu já trabalhei já em São Paulo, eu convivi bastante com africano, com senegalês, com angolano. E eles falavam comigo, uma vez eu até brinquei lá com eles, perguntando como que era lá e tal. Mano, eles mostravam as fotos lá, não é feio, entendeu? Mas só que se vende muito essa questão da miséria. Óbvio, existe miséria, tem países lá que são, coitados, né? Zâmbia, você vê assim, países complicados. Mas não são todos, né? Gabão, Sudão também, Sudão do Sul, que você vê direto assim nos noticiários, questão de pobreza extrema que tem lá. Mas não é tanto igual a mídia mostra, e a mídia vende muito isso, né? Como se fosse algo que não desse para resolver. Muito pelo contrário, a gente pega aí as grandes fortunas, né? As pessoas que têm, né, bastante poderio financeiro, elas têm possibilidade de terminar com toda essa miséria que existe na África. Por quê? E por que não termina? Ó, Porque não é interessante. para você ver, da mesma forma que é vendido que a África é muito pobre, e talvez não seja, é claro, tem partes ali que realmente são Miserável. muito miseráveis. Mas da mesma forma também é vendido que Dubai é super top e também tem uma parte dali que é muito pobre Não, também, esse mano, bagulho falou na Copa, tá mano. ligado? Você tinha que ver na onde o pessoal assistia jogo no Catar. Os cara que construiu o estádio, nenhum deles foi no jogo.
tá ligado? E os caras ficavam numa favela que ficava atrás do, tipo, dos estádios, assim, pra assistir jogo. Mano, é várias fitas. E assim, não só isso, você pega lá Maldivas também, tem, mano, qualquer lugar, meu pai falava esse bagulho pra mim, qualquer lugar que você vai tem favela, tem comunidade, tem uns bagulho. Mano, qualquer lugar que você vai tem mesmo, mano. Tipo, tem sim, é porque é tão básica assim que você vai ver em sociologia e filosofia, né? Mas só para reiterar, tem uma parte que é a parte que tem o poder econômico, que tem latifúndios para financiar projetos econômicos e tudo mais, financiar projetos. E tem uma parte braçal que vai vender sua força de trabalho e aquela que vende força de trabalho, ela ganha um dinheiro muito pouco, porque a gente assimila esses grandes empresários, no caso, eles ganham Mano, mas é muito dinheiro. Você pega uma Copa do Mundo, você vê um faturamento de Copa do Mundo para um evento que é mensal, tá ligado? Lógico, eles programam durante 4 anos para ter. Mas é um evento que, por mais que tenha um investimento bom, assim, de questão de reforma de estádio, de criação de estádio, de questão de ambiente, assim, que nem no caso do Catar, que teve que fazer toda uma reforma de ambiente lá no Catar, porque senão eles nem iam poder fazer a Copa, porque era um país muito fechado, eles tiveram que fazer uma abertura mais pro Ocidente e tudo mais. Você percebe que os caras ganham muito mais dinheiro, mano. Muito mais dinheiro, muito mais. Assim, é muito dinâmico, tá ligado? É muito dinâmico, é muito dinheiro, e a gente já tá falando já de papos de bilhões, de trilhões, entendeu? E são várias organizações, que nem no caso da FIFA, que nem no caso de gravadora, que a gente tava falando no início, no caso de empresas grandes que a gente não faz a menor ideia e existem, tá ligado? Existem e estão aí, entendeu? Estão todo momento. Elas têm a mídia pra elas, elas conseguem vender o que elas quiserem. Se elas quiserem acabar com a vida de alguém, elas acabam. Enfim, é cada vez que passa mais, sabe? É complicado. É. E isso daí que você falou me lembrou de uma música que eu não vou lembrar o nome do cantor agora, inclusive eu peguei o celular aqui que eu ia tentar puxar o nome do cantor, que ele fala, tá vendo aquela igreja, moço? Ajudei a levantar, tá ligado? Tipo, ele fala assim, ele ajudou a levantar a igreja, a casa, tal, não sei o quê. Aí, tipo, a igreja que ele entra, que ele construiu, ele não é bem-vindo, a casa que ele construiu, ele não pode entrar, a empresa que ele levantou, ele não pode trabalhar, tipo, entendeu? Mas é assim mesmo. Mano, Você pega até a sociologia do Brasil, aqui de São Paulo, que a gente mora em São Paulo. Você vai ali nos grandes centros, quem construiu aqueles prédios e tudo mais, grande parte é mão de obra nordestina, tá ligado? sim. Teve um êxodo, né? Isso aí na década de 50, 60, e muito nordestino ter vindo aqui para São Paulo e, né, precisa de mais diversos trabalhos, que o São Paulo, né, é como se fosse o centro do Brasil, vamos dizer assim. Tipo, lógico, o centro do Brasil é Brasília, né, capital tudo do Brasil. Mas pelo menos o centro econômico do Brasil é São Paulo. E tem toda essa questão de novas industrializações e tudo mais. E você vê São Paulo, mano, questão de tudo prédio ali, você já deve. Eu mesmo já tombei, já aqui no meu bairro mesmo, que fala, mano, eu fiz parte da construção de tal prédio ali, pá, eu fiz tal coisa e tal coisa. E é muito interessante isso, mano, porque é como você disse agora. Essa pessoa que trabalhou, que fez o prédio, mano, infelizmente, dificilmente ela vai ter condição pra um dia morar no prédio que ela mesma construiu, tá ligado? E mano, é muita loucura. Você percebe, você repara isso. E a coisa que a gente vai normalizando, que a gente vai achando normal. O cara que trabalha dentro da empresa de carro, anda a pé, o bagulho é muito louco. É, mano, você tava falando, você falou de uma parte aí de pessoas que são viciadas em política, viciadas em droga, tal, não sei o quê. E eu queria falar uma coisa, mano, em relação a vício. Eu tô viciado no caso do Pediri. Cara, voltando no. Mano, desculpa cortar o assunto, a gente tava falando sobre política, sobre várias coisas que também são super importantes, mas essa daí eu não poderia deixar passar batido, né? Você ficou sabendo que o 50 Cent, ele tá fazendo um documentário sobre toda essa história? Sério? O 50 Cent tá fazendo um documentário sobre toda essa história, onde ele vai pegar e ele vai expor várias coisas aí, mano, que depois que sair, cara, é, envolvimento talvez, não sei se ele vai falar diretamente sobre isso, mas, mano, tá sendo ligado à morte do Michael Jackson. Você chegou a ver, mano, que os caras estão falando que teria um caso, um túnel subterrâneo pra casa do Michael Jackson, tipo do Puff?
pro Michael Jackson, tá Eles ligado? moravam próximos ou não? Cara, tem pessoas que falam que era uma casa antiga, ou seja, se era uma casa antiga, ele já não morava mais lá, né? Se ele não morava mais lá, talvez o Puff tenha comprado a casa, feito ali. Mas assim, qual que é a intenção de você ter um túnel ligando de uma casa a outra? É um negócio meio estranho, né, mano? Se você for ver. É, mano, eu sei que se você for ver agora aí, vai, você pega caras que você nunca imaginaria, mano. Você vai, pega aí, Leonardo DiCaprio, pega. Mano, Will Smith, cara. Will Smith, mano. O Tipo, não Smith dá tem pra envolvimento. acreditar, Mentira, o mano. Will Will Smith tem Smith. envolvimento? O Mano, que que ele fez? saiu uma história aí, cara, que possivelmente ele seria o abusador do próprio filho, mano. O Jaden que fez o Karate Kid? Isso. Sério? Possivelmente ele seria o abusador Eu do. vi que esse moleque ele despirocou um pouco a cabeça, né? Ele ficou meio louquinho, Mano, né? mas se você for ver, cara, esse tipo de pessoa que passou sobre violência psicológica, abuso sexual, essas coisas assim, mano, não tem como, cara. O cara, em algum momento, mano, eu acho que ele vai ter essa fragilidade de tentar fugir daquele mundo dele, e é onde ele vai cair, mano, nos próprios, assim, em vício, ou de repente vai ficar, tipo, com a cabeça meio pirada, pá, não sei o quê. Acho que, mano, pode ver que nem. Ele tinha uma mina lá, não lembro. Mano, eu cheguei a ver um bagulho desse do Jaden. Ele tinha uma mina, tudo. Aí o que aconteceu com esse relacionamento que ele tinha, você sabe? Não, é sobre esse Não, ele relacionamento, não tinha, sei não. ele tava namorando uma menina, uma branquinha. Aí eu acho que deu algum BO também nessa relação aí. Aí o Will Smith tá envolvido, mas quais são as provas assim que tem sobre ele ser um abusador do. É só presunção? Foi alguma coisa assim que pegaram uma, sei lá, numa entrevista que ele falou? Como que foi? Não, então, prova eu não cheguei a ver se ainda tem. Mas só que eu não cheguei a ver o vídeo também, mas parece que tem um vídeo dele beijando na boca do filho dele, tipo numa entrevista assim, meio que ele forçando beijar na boca do filho, sabe? Tipo, ele também era muito próximo ao Diri também. Então, assim, que talvez o próprio filho dele teria já participado dessas festas e teria sido abusado. Mano, agora, tipo assim, é, a gente já viu que o caso do Justin Bieber, por exemplo, já tá quase provado que é verdade, né, mano? Dele ter sido abusado quando ele era criança. Mano, olha a fama meteórica que esse cara, tipo assim, algo gigante que esse cara construiu depois que ele se aproximou. E dava pra ver, é visível que você via o Justin Bieber desconfortável do lado do Puff Daddy, mano. Dava pra Eles ver que o faziam cara. entrevista juntos? Não, então, mano, tem, Ele tem era um. empresário mesmo do Justin Então, Bieber. ele, Ele era. ele, ele cuidou da carreira porque, assim, parece que o Usher, ele chegou a ser empresariado pelo Puff. Aí, também já saiu a história de que ele também teria sido abusado, Poxa. o Usher. Beleza. E assim, como eu falei pra você, tipo, no caso, o Puff, ele não seria exatamente um caça-talentos. Os artistas dele conseguiam trazer outras pessoas pra perto, e nisso daí ele gostando da pessoa, ele começava a empresariar esse cara. E parece que o Usher que levou o Justin Bieber, pelo que eu vi. Parece que o Usher levou o Justin Bieber. Então, o próprio Usher talvez ele tenha sido abusado, depois Justin Bieber e tal. E se você for ver, mano, é que nem aquilo que a gente tava falando sobre a questão do mundo, a questão do mecanismo. Aí você pega o cara que era dono da Bad Boy Records, ele tem ligação com a Sony. A Sony, ela é dirigida pelo Tony Motola, que foi o cara que o Michael Jackson denunciou por ter roubado os direitos dele. Então, tipo assim, por mais que o Puff seria um cara, tipo, muito influente e muito envolvido em toda essa questão, ele é um cara também, mano, que, tipo, ele ainda não é a peça-chave. Porque ele é o cara que ele tá exposto ali, mas tem pessoas muito maiores do que ele também envolvidas, mano. E agora me fala, de que forma que o Puff, do nada, um estudante de administração, se tornou gerente de uma grande empresa, assim, tipo, se tornou um cara top dentro de uma grande gravadora? Talvez ele não tenha passado também por esse tipo de abuso que ele normalizou. Talvez ele não tinha cedido favores sexuais para o dono dessa gravadora também. Por quê? É, aí você pega aí os caras que andavam com ele. O próprio Rick Kelly, que tá na mesma cadeia que ele.
cara, tipo, namorou. Parece que ele foi preso por questão de pedofilia. Ele namorou uma menina que ela tinha, eu acho que 13 anos, parece. Aí você vê as pessoas ao redor. Will Smith sendo acusado de abuso. Você vê Justin Bieber abusado. Então, tipo assim, possivelmente pra esses caras, mano, isso possa até ser entendido como uma coisa normal, mano. Porque já é um ato que eles cometem já, tipo, frequentemente, e eles acreditam que por conta de todo aquele poder que eles têm, eles não vão ser punidos por isso. E às vezes a cabeça do cara, mano, acaba, tipo, normalizando uma parada dessa, mano. Aí você vê a, a menina lá, a Laia, o negócio, a Hum. Lia. Então, essa menina aí, ela muito jovem, ela pegou, conseguiu tal, fazer o sucesso. Ela, bom, isso aqui eu posso falar que eu tô colando, essa parte aqui. Eu vou no Grupo banheiro. TLC. Hã? Eu vou no banheiro. Então, a menina, ela era do grupo TLC, né? Então, tipo assim, a menina, ela se tornou uma das princesas do R&B, do pop e tal, não sei o que, e agora falando para vocês. Bom, é, essa menina, segundo foi dito, ela teve um envolvimento com o Jay-Z e amigos dele também eram afim dessa pessoa. Essa pessoa tipo, essa menina, essa cantora, ela pegou, foi fazer uma viagem ou um show, alguma coisa do tipo, onde ela não queria entrar naquele avião por conta do sobrepeso do avião. Segundo dizem, ela foi forçada a isso. Segundo dizem, ela foi dopada e colocada dentro do avião. O cara que estava pilotando o avião, essa pessoa que estava pilotando o avião, ele não tinha licença para pilotar. E foi dito que ele também teria feito uso de substâncias. Ou seja, a menina, a partir disso daí, meio que abriu portas para a carreira da Beyoncé e para a vida amorosa também da Beyoncé. O Jay-Z era apaixonado por essa menina. A menina não ficou com ele, escolheu ficar com um amigo dele. E ela teria se relacionado com outro cara que seria o Rick Kelly também, que é muito próximo do Jay-Z. Aí, toda essa conspiração teria de que o próprio Jay-Z, talvez por não ter ficado com ela também, talvez tivesse participado da questão do envolvimento da morte dela. A Left Eye também teria envolvimento, tipo, teria sido uma das vítimas também desses caras também. Mano, se você for ver, o próprio Michael Jackson mesmo, mano, o Michael Jackson, ele fala num show sobre o Tony Motola, ele fala que o cara, ele era o próprio demônio, mano. Como eu falei, o cara pegou, roubou as músicas dele, roubou o direito, conseguiu o direito das músicas dele e depois o Michael Jackson conseguiu de volta. Dias antes de morrer, o Michael Jackson mesmo estava falando que ele estava sendo ameaçado, que pessoas muito poderosas estariam atrás dele, ele poderia estar correndo risco de vida. Passou pouco tempo, isso aconteceu. Aí, aonde entraria o Puff nessa história? Segundo eu vi, o cara que era chefe da segurança, o cara que era chefe da segurança do Michael Jackson, que era um cara que não tinha tanta experiência, o cara pegou, foi colocado como chefe de segurança. Beleza. Esse cara, ele fez uma coisa que poderia ter acabado com a carreira dele para o resto da vida, mano. Porque, tipo assim, o cara deixou o Michael Jackson morrer. Pô, o ídolo Não era máximo qualquer aí. pessoa. Então, Não era... deixou o cara, tipo assim, o cara foi ligar pra ambulância lá, tal, depois de 2 horas. Ou seja, ele permitiu que aquilo acontecesse. Como que o cara é chefe da segurança e a informação de que o chefe dele tá passando mal não vai chegar nele? Mano, qualquer funcionário ele poderia ter corrido ali, avisado alguma coisa, ele poderia ter dado um jeito, tal, não sei o quê. Beleza. Passou um tempo, esse cara que poderia ter ferrado com toda a carreira dele de segurança, talvez ele poderia, mano, ter acabado com a vida dele, só por conta disso daí. Ele não ia passar credibilidade em serviço nenhum que ele fosse fazer, mano. Aí esse cara pega, se torna empresário ou empresário não, desculpa, Segurança. segurança do Puff. Ou seja, tem coisa. E o Puff, a gravadora dele
é braço da Sony. Ou seja, ele é muito próximo do Tony Motola. Se ele era próximo do Tony Motola, quem que garante que ele também não teria tido envolvimento com isso? Porque o segurança, ele cometeu a maior merda que ele poderia ter cometido e de repente se torna chefe de segurança do outro cara. E esse outro cara, ele era parceiraço do Tony Motola, que era o cara que queria acabar com a vida do Michael Jackson. Então, liga as peças aí. Tem É, coisa, entendeu? Dá a entender. E agora eu vi que, assim, foi oferecido 50 milhões, não foi aceito. Depois, acho que 250 milhões. E, assim, o Puff, ele tá dentro da cadeia, ele não tá se alimentando, porque ele tá com medo de que as pessoas acabem com a vida dele, e provavelmente é o que vai acabar acontecendo. As pessoas vão acabar. tá enlouquecendo lá dentro? Ah, mano, é tipo assim, o cara, tipo assim, ele sabe que tem pessoa muito maior do que ele envolvida nesse caso. E ele sabe que assim, É um cala a tipo, boca, né? então, tipo assim, é um meio de calar ele. Aí o que que ele vai fazer? Segundo foi dito através do advogado dele, ele vai entregar todo mundo, ele vai ajudar nas buscas, vai ajudar na questão ali dos casos que vai ser reaberta a morte do Michael Jackson, a morte do Tupac, Notorious Big. A morte desses caras vai, tipo, vai voltar a ser investigada através das informações que ele aceitou passar. Então, assim, ele vai estar entregando os parceiros dele. Se parceiros dele são pessoas até maiores do que ele, quem garante que até a própria polícia mesmo não possa ser comprada para poder colocar alguma coisa na comida dele, ou de repente na bebida, ou de repente até mesmo entrar alguém ali e fazer alguma coisa com ele, porque ele pode estar sendo assistido agora, mas só que disseram que ele estava correndo o risco de se suicidar. Mas só que na verdade, o que que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer com que aquilo tenha sido pareça um suicídio para tentar justificar a morte do cara, porque ninguém vai querer assumir esse BO. E ele sabe que, tipo assim, o tanto de informação é aquilo que você falou, a ignorância é uma, mano, Verdade. o cara sabe de muita coisa que se ele abrir a boca, mano, vai ser a queda de Hollywood, cara, que já tá sendo, mano. Já tá sendo a queda de Hollywood, é que nem eu falei, tipo, todos aqueles heróis que a gente super romantizou tão se mostrando hoje pessoas que até, mano, não mereceu um mínimo de admiração, mano. Como até mesmo aqui no Brasil, aqui, mano. Agora a gente, tipo assim, mudando um pouco De o rumo. do, não bem mudando o rumo, porque se envolve na questão do rap também. Mas vamos lá. Aqui mesmo no Brasil, mano, já teve rapper acusado de pedofilia, já teve. Recente, né? Então. Não, então, e esse que eu tô falando, talvez não seja o mesmo que você tá pensando, que o que você tá pensando é o mais famosão e tal aí, né? Não que esse outro não seja também, mas é que agora me fugiu o nome. Mas será que a gente pode falar? Será que tem algum problema falar Não, acho nomes? melhor não, verdade. Não? Não, porque vai que dá um Vai que a gente processo. tá no Brasil aí, É, né? vai que dá De um repente, processo. vai que a gente tá aqui falando do Puff aí, tem um drone aí ouvindo nossa conversa aí. A gente tá falando de um rapper brasileiro aí também. Não, mano, mas eu acho que assim, é, tem um que foi provado mesmo assim, mano. Que agora, ah, pronto. Esse daí ele foi provado mesmo, o cara do tribunal, tá ligado? Tribunal MCs. Eu não sei que fim deu e tal, mas assim, outros rappers se pronunciaram também sobre a questão do caso dele. E tem vídeo, né, mano? Então, se tem vídeo, eu acho que a gente não tá falando nenhuma besteira e não corre nenhum risco de processo, né, mano? E se processar também, a gente conhece um advogado bom aí. É isso mesmo. Isso mesmo. Qual que é o nome do artista? É o Fran do Tribunal MCs. Branco Tribunal MC? É. Ele tem uma acusação? Sim, tem Como é vídeo, que... mano. Tem Tem vídeo vídeo. dele ter, tipo, abusado. E assim, mano, ó, eu falo, eu conheci esse cara pessoalmente, mano. Eu conheci esse cara pessoalmente e, assim, eu conheço as músicas do cara. É embaçado, né, mano? Eu falar isso daí porque, assim, eu também eu tô envolvido no meio do rap também e tal, não sei o quê. Não estou envolvido em polêmicas, mas, assim, faço parte do movimento também e é até complicado, porque às vezes a gente, por exemplo, eu já me encontrei com esse cara no dia que eu fui cantar eu fui cantar na abertura do show do Ed Rock, foi dia 16 de agosto. Era Ed Rock e Renatinho Alemão, era aniversário do Alemão, ou era do Renatinho? Era dia 16 de agosto.
E eu fui numa terça-feira lá no Bilu. Eu encontrei, e, mano, esse cara me tratou super bem, mano. Choperia Pô, Bilu? hã? Choperia Bilu? É, dentro da choperia do Bilu. Aí, tipo assim, ele até falou pro Ed Rock, mano. Ele falou, pô, dá uma moral pro cara aí, mano. Então, tipo assim, é um cara que, tipo, ele me tratou super bem. Ele é um cara que eu admiro na música também, mano. Eu acho da hora o som dele. Eu assisti o show dele, eu já fui no show dele em outro lugar. E aí, quando veio essa informação, tipo, foi frustrante, né, mano? É É, frustrante, você cria uma porque expectativa na pessoa, quando você vai ver, a então, pessoa não é. porque assim, pra mim é uma coisa assim que se a gente estiver falando, por exemplo, a gente tá falando do Puff. O Puff ele é um cara que ele tá lá do outro lado, mano. Então assim, gera um tipo de eh, gera um tipo de sentimento. Mas agora quando a gente pega e fala, por exemplo, de um cara que tá próximo, de um cara que eu tive contato pessoalmente, é um pouco assim, Não, é né, doído. desanima um pouco, né, Claro, mano? né? É um pouco triste, né, mano? Tipo, é complicado. Aí teve outro aí agora que o caso de familiar também é outro também que tipo é bem frustrante se realmente aquilo é verdade mesmo, porque ficou entre aquele negócio da acusadora, né? Da pessoa que acusou. Enfim, a pessoa que acusou ficou ainda ali naquele caso. Pô, será que realmente aquilo ali é verdade ou não é, tal, não sei o quê. Então, assim, até que realmente tenha sido provado, não sei se foi provado, mas não vamos falar pra evitar, né, mano? Mas assim, se realmente é verdade isso daí, mano, é uma Ele questão sumiu, né, mano? bem frustrante. Não, O há pouco bagulho tempo aí ele sumiu. apareceu aí e tal, e fez uns vídeos falando que as pessoas queriam derrubar ele e tal, não sei o quê. Mas, mano, é bem complicado, cara. É porque às vezes não são nem as pessoas que querem derrubar, as próprias atitudes do cara pode estar derrubando ele, O né, mano? bagulho ele, hoje em dia, eu acabei de abrir o perfil dele, tá ligado? Você vê no última postagem dele, 10 de setembro, aí posta uns bagulho, não deixa comentário aberto, tá ligado? Então, O e bagulho é. cara, então Aí assim, limita, você tá limitando os comentários. o movimento do rap em si, ele tá se tornando uma coisa que tá ficando assim um pouco frustrante, né, mano? Não vou dizer em geral também, porque tem muito artista também, a grande maioria eu acredito que sejam realmente pessoas íntegras. Só que, mano, é aquele negócio, o próprio Mano Brown falou, mano, duas palavras que tem que ser banida do rap, mano, é revolução e humildade, mano. Tá ligado? Revolução e humildade. Por quê? Às vezes, a gente cria um personagem na nossa cabeça de que o artista possa ser aquele cara top e tal, não sei o que, humilde, que o cara fala de humildade dele nas músicas, mas chega na hora, tipo, não tô falando uma pessoa específica, mas o cara fala de humildade dele nas músicas, mas o cara, tipo, pô, é um puta de um vacilão, tá ligado? O cara fala de revolução, mas ao mesmo tempo que ele tá falando pra uma pessoa, por exemplo, pro moleque estudar, tal, não sei o que, o cara tá cometendo um crime. Então, mano, é muito embaçado também essa questão da gente idolatrar artista. Tipo assim, que nem eu falo, de ter escolhido pessoas certas. Claro que a gente se frustra em algum momento, mas, por exemplo, mano, 50 Cent também, você pode ver que é um cara que ele sempre ali, tipo, nunca teve envolvido em coisas tão, pelo menos eu particularmente nunca vi, né? 50 Cent, Eminem, você pode ver por que que talvez Não, essa, hoje aí tem uns bagulho louco, não, né? Tá? ele tem, mas tipo assim, ele é porque ele é um cara polêmico, né, mano? Mas tipo, você pode ver, ele é um cara que a partir do momento que ele soube dessas coisas ruins, ele começou ele mesmo a atacar e denunciar, mano. E por que que ele é um cara que ninguém, tipo assim, atinge ele? Porque você vê, ele tem o Dr. Dre por trás dele, mano, que é tão poderoso quanto o Dre, mano. Então, tipo assim, só que a diferença é que o Dre, ele trabalha na questão da chantagem. Tipo, ele é o cara que ele vai te dar bebida, vai te dar droga, vai te dar presente, você vai amar ele. Depois, na hora, ele vai colocar você numa situação onde você vai estar errando, filmar e te chantagear. O Dr. Dre, não, ele é um cara que ele foi vivido na rua mesmo. Ele era do. Ele era de Compton. Ele era do. Ele cantava com o Eazy-E no grupo da NWA. Então, tipo assim, ele fez parte desse grupo, tal, não sei o quê. Mano, os caras batiam de frente com o sistema mesmo, mano. Os caras era tipo assim, o gangsta rap de verdade, mano. Então, tipo assim, o cara viveu no meio de crime, viveu uma par de coisa assim, mano.
querendo ou não, ele mesmo hoje não sendo parte disso, ou não sei se em algum momento ele fez, mas ele tem um certo conhecimento, ele sabe que tem coisas que na rua não é aceito e é cobrado. Então aquilo ali já é levado também pra postura da vida dele também, mano. Já que com que faz também que ele seja um cara, tipo, já até um pouco mais íntegro e sabendo do poder dele também, e sabendo do respeito que esse cara tem, é a mesma coisa, que nem aqui no o Mano Brown aqui no Brasil. Você vai falar o quê do Brau, mano? Não tem o que falar do Brau, mano. Ele é o cara. Ele é o cara que qualquer artista da atualidade admira, mano. É Lógico. a mesma coisa o Dr. Dre também, Boto mano. fé. É a mesma postura. O cara, tipo, viveu ali, mano. Viveu ali no Capão, pá, não sei o quê. É a mesma coisa, o outro é de Compton. Mas aí você pega ali as histórias, as realidades. São Foram caras que parecidas. realmente foram resistentes, né, mano? Foram resistentes Resiliente. e sempre tentaram ali fazer a parada da maneira certa e sabe que são caras assim que você não tem um A pra falar, mano. E Tenho para você fé, né? falar, você tem que provar, mano. Tem que provar. Porque aí tá ligado, né, mano? Tipo, que nem eu já vi mesmo o Dexter mesmo ir O na casa Dex. do cara lá do Intrujão, mano. Dexter foi lá no Intrujão lá, tal, pegou, cobrou as ideias dele. O Eduardo do Facção Central, quando o MC Lan falou uma bobagem lá dele lá e tal, no podcast, o Eduardo foi lá e cobrou ele. Quando o cara pegou e falou besteira do Ice Blue, falando que o Ice Blue não construiu nada, tal, não sei o que, se eu não me engano, acho que é Nego Max. Assim, Acho que desse é. caso desse cara, eu entendo. Ele foi cobrado Eu não, também. eu acho que ele não foi. O que aconteceu? O Ice Blue tava errado nessa. Tá ligado? O que aconteceu? O Ice Blue viu um vídeo dele, entendeu? Ele fazendo uma música. Era uma música de trap. Ele foi lá e começou a questionar. Começar a questionar o cara. Começou a falar que a música era de viado e tudo mais. Aí o cara levou a mal, tá ligado? Aí você vai. É, Entendeu? Aí, então, tipo. eu entendi o lado dele, eu entendi o lado do Blue, porque assim, não tô falando que ele esteja nem certo nem errado, mas só que assim, a questão do Blue é que ele falou, dentro da quebrada, que assim, na música falava sobre a questão de pula-empurra, tá ligado? E ele falou que, tipo assim, pô, mano, dentro da quebrada, isso daí, se não for bem entendido, pode ser. Então eu até entendo o que que ele quis dizer, entendeu? Tipo, ele falou, pô, isso daí pode ser mal interpretado, né, mano? E aí, né, tipo, aí o cara pegou e ficou, né, pegou mal, né, mano? Não, também o cara tem que respeitar o Blue, tá ligado? Tô falando que ele tá certo também. Do jeito que ele foi responder, ele parecia que tava respondendo um Zé Ninguém. Ele tava respondendo o Blue, tá É. ligado? Ele tava E outra respondendo. também, né, mano? Que nem o. Eu acho assim, tem coisas que nem são expostos na internet, né, mano? Esses caras aí, eles resolvem a situação, tipo assim, dificilmente eles vão fazer um vídeo. Aí, você fez isso, você é aquilo, tal, não sei o quê. Não. Ah, o maluco falou de mim? Beleza, então. Aí, vou te trombar, vou trocar ideia com você pessoalmente. Os caras vai, troca ideia pessoalmente. No máximo, depois eles fazem a pessoa se retratar, mano. Pegar ali, No caso do se o Dexter. cara Mas tiver você já viu o vídeo errado. do Dexter, mano? Vi, Não, do o Dexter do Dexter, o cara. Mano, Intrujão. não, mas o Dexter do cara. Eu já vi o Dexter pessoalmente lá na República. Cara, gente fina. Sim, eu já Ele. encontrei com ele Entendeu? Não, pessoalmente, já cara, vi, gente já tava fina. em show, já tive em show que Não, ele ele tava fazendo no um camarim show. junto com Ele ele. tava fazendo um show, tipo, na República pra todo mundo, assim. Ele faz uns projetos desses, tá ligado? Faz Ah, uns projetos pessoal. Aí, mano, nesse vídeo, muito engraçado. O cara tá assim do lado dele. Aí ele começa, tipo, ele tinha falado uma parte de coisa do Dexter. Agora eu não lembro o que que ele falou, mas ele falou uma parte de coisa do Dexter. Aí o Dexter começa, tipo, a falar, ele falou isso, isso e isso. Falou, não, eu tava enganado. Aí o Dexter, fazendo mó reação, tá ligado? Tipo, foi embaçado, mano. Foi não, dá embaçado. mó vergonha ali você assistindo o vídeo. Entendeu? Mano, e o rap ele tem que ter essa postura mesmo, mano, tá ligado? Porque o rap ele não é a mesma coisa que um movimentinho assim, tipo, um movimento que é apenas entretenimento. Claro que eu sei que tem que ter sim o entretenimento na música, tanto que você pode ver, mano, o próprio Tupac, apesar das letras pesadas, pega os videoclipes dele, pega os videoclipes dos anos 80, 90. Inclusive, eu acho que se o rap tivesse tirado de modelo, o rap do Brasil tivesse tirado de modelo o rap dos Estados Unidos, o rap talvez não tenha perdido tanta força quanto ele perdeu. Porque hoje, se você for ver, quem tá mais forte mesmo é os caras do trap. O rap nacional em si, ele perdeu sim muita força, mano. Mas eu acho que o rap, não só no Brasil, entendeu? Eu O acho que quê? Nos Estados você Unidos, acha você que ainda acha você que. acha que é muito forte ainda? Mano, o rap, ele é o estilo musical. Ó, só que assim, também vou puxar pra um lado, mas também o É, rap. porque nos Estados Unidos não tem funk, né? Não Era tem isso que eu funk, ia tá falar. ligado? Não, eu acho que, mano, até tem.
Funk que nem o do Brasil? Não, que nem do Não Brasil tem, talvez possa tá não ligado? ter. Eu não sei. É Mas porque assim, o funk é mano, é uma cultura à parte, mano. Não tem outro. O funk é muito Brasil, tá ó, ligado? o O funk e o rap, samba também. o rap nacional, o rap, não o rap nacional, né? O rap em si, ele é o estilo musical mais escutado do mundo, mano. Só que também entra essa questão também daquilo que você falou. Mesmo que ele seja o estilo musical mais escutado do mundo, também é o único estilo musical que tem no mundo inteiro. Então, torna ele o mais escutado do mundo, porque tipo assim, você não vai ouvir sertanejo no Japão, tá ligado? Ele é o É único, uma coisa específica. É ele é o o único único gênero gênero que que engloba tem tudo. em todos, ou tipo assim, não vou dizer em todos, né, que são muitos países, mas assim, tem rap Mas o na pop China, nos também. Estados Unidos. Pop também. Hã? Pop dá pra considerar que tem no mundo inteiro. Pop, o rock. Não, acho que não. Acho que esses gêneros também. O rock tem em todo lugar. Aqui no Brasil tinha, nos Estados Unidos tinha, na Inglaterra tinha. Então, mas o rap ele foi considerado, não sei hoje em dia, não sei de quanto tempo que é essa pesquisa, não sei como que funciona essa busca por essa informação, mas assim, o rap ele foi colocado Não, como estilo musical é o mais mais ouvido escutado, mas eu não no tô falando mundo. que, pelo menos em questão global, ele não é o único que existe. Tem o rock, tem o próprio o pop. O pop hoje em dia ele engloba até a parte ali da Ásia, né? Que tem o K-pop, tem o Ah, sim, J-pop, sim, tem o sim. J-pop, aí Mas você pode ver que tem são pop na Europa. Mas você pode ver que, tipo assim, o pop, ele não é bem, ele não é bem algo, bom, não sei se eu vou me expressar da maneira correta, mas eu vejo algo pop como algo, tipo assim, popular, tá ligado? Tipo, eu acho que qualquer música que possa se tornar mainstream, ela pode se tornar pop. Entendeu? Não necessariamente o gênero musical pop. Claro que assim, tem também o K-pop, tem ali que é uma coisa que tem elementos específicos dentro da produção. Mas eu acho que qualquer coisa que possa se tornar mainstream é uma coisa pop, Quem você entendeu? acha que é o artista, assim, do trap mais famoso nos Estados Unidos? Acho que o Travis Scott, mano. É, o Travis Scott, Acho que o verdade. Travis. É que que eu lembro das antigas, assim, mano, os caras que começou, o Lil Pump, o Lil Xan, você lembra desse cara? Cadê o Zé, Sim. né, que fala, né? Esse cara sumiu, mano. Esse cara sumiu. Então, o Você não que. vê mais nada. Você vê... Antigamente tinha até um gênero de música que eu não escutava muito, mas tinha uns colegas meus que escutavam. Que era Ghostman. Já deve ter visto, né? Sim, Que é mais dark, sabe? Esses sim. caras também sumiu, você não vê mais, mano. Tem um É que também eu estilo. não procurei, sabe? Hoje em dia, que eu te falar a verdade, eu só escuto funk e rap, tá ligado? Tem um Então, estilo de trap que ele tem muito elemento do. Ele tem muito elemento do rock também, mano. Tem uma parada assim que é um trap mais puxado pro rock, mais um negócio agora, dark. agora o rock sumiu. O rock dificilmente você vê, mano, o rock, tá ligado? Você vê, você não. É, Pô, tem artistas que nem o Ozzy Osbourne. De cabeça agora, mas Paul McCartney também. Tem vários artistas assim que você vê que, mano, com o tempo foi sumindo, mano. Foi mas sumindo e as pessoas não consomem mais. eu acho que assim, é a mesma coisa que aconteceu com o rap, né, mano? Porque o rap mesmo assim, eu acho que uma das coisas que pra mim foi, assim, eu não fui muito de acordo com essa questão, porque assim, o rap ele quis sempre se distanciar totalmente da mídia. Tipo, o rap ele não queria estar na mídia, mano, ele não queria. E quando ele ia, era pra causar polêmica, entendeu? Isso fez com que fechassem as portas para o rap também. Então, assim, o rap ele talvez não seja maior no Brasil justamente por conta disso, né, mano? Porque quando os caras chegavam ali, eles causavam uma certa polêmica. O próprio Racionais mesmo não queria contato com o Globo de jeito nenhum. Ah, mas agora mudou, né? Não, não o Racionais. Não, tô Porque falando assim, que mudou toda essa questão. Você vê ó, hoje em dia abrindo bastante. Eu lembro o MV Bill, começou a frequentar, né, uns hum, canais assim, começar mudou, a mas falar. O próprio Facção Central teve uma vez que ele foi também, acho que no. Foi até num programa TV Cultura, famoso. Não, ele foi num era programa na TV famoso Cultura. de televisão grande ainda. Eu já Que ele ia vi. até com os policiais lá, não era do TV Cultura. Acho que Ah, era era da da Band. Sônia Abrão. É, acho que era da Da Band, né? Sônia Acho que era Abrão. quando ela era da Band, né? É, Então, ele acho que é foi lá Band, não foi? também. Ou é SBT? O. Ah, eu já vi que o Racionais acho que já foi no SBT, mano. Não, a Racionais já foi na Globo. A Racionais teve Na uma vez. Globo? Não, na Globo Já foi na não. Globo. Já foi na Globo. Depois você pesquisa. Tinha um meme O lá Ed do Rock, molequinho. o Ed Não, Rock sozinho. não. O Mano Brown já foi. Ele foi no programa da Fátima Bernardes. Ele foi. É o seguinte, tinha um meme.
que era do molequinho falando, tá tirando, que é o Mano Brown, um molequinho assim, pequeno, Ah, falando, tá tá tirando ligado? um bra... Ah, É, sei, tá sei, sei, ligado? Tá sei. tirando o Mano Brown, bagulho assim, tá ligado? Aí foi lá e ele foi lá reagir sobre o vídeo, ele falou sobre o vídeo. O Mano Nossa, Brown essa ele já daí foi, é. o Mano Brown já Nunca foi. vi, mano. O Mano Nunca Brown já vi. foi. O Mas eu Mano vou Brown já, procurar o saber. Mano Brown já foi, já foi na Globo. O Mano Brown já foi na Band, tá ligado? Já foi na Band na verdade, o Racionais inteiro foi na Band, foi no programa do Craque Neto, Ah, eu já. do Donos da Bola. Ah, Ele foi, sim. eles Já foram lá. foi no programa do Serginho também, há muitos anos, bem no começo. Mano, esses artistas, né? Alguns foram convidados, né? O Eduardo Tadeu, não sei por qual motivo, ele nunca foi convidado pro Roda Viva, mas o Mano Brown já foi convidado pro Roda Viva, Talvez ele até tenha sido mas convidado, ele não foi, né? mas ele mas assim, porque o Eduardo, ele já foi convidado, por exemplo, aí no programa do Jô Soares falar sobre o livro dele. Só que ele falou assim, eu não vou, porque chegando lá, eu não vou poder falar o que eu realmente penso, o que eu realmente quero. Então, para ser uma entrevista manipulada, eu prefiro não ir. Entendeu? Então, assim, como eu falei, tem essa questão de que o rap ele poderia ter sido mais aberto para mídia, poderia ter aceito estar mais na mídia. Eu acredito que teria sido importante isso para o movimento se manter ali é, como movimento. Tem muita questão também de que existe muito separatismo dentro do meio, que é uma coisa que não é falada, mas às vezes a gente pensa que, tipo assim, que nem você pega no meio do funk, você vê que vários artistas ali, pá, tá tudo dentro da mesma produtora, tal, não sei o quê. O corre do rap, eu vejo assim, ele uma parada muito individual, mano. E porque também é aquela questão que a gente tava falando anteriormente. A questão da informação também, mano. Os caras falavam coisas que o sistema não queria que ninguém soubesse. E aí, tipo assim, é lógico que eles vão querer calar esse movimento. É muito mais atrativo você ver um movimento onde tem pessoas, sei lá, tipo, se entorpecendo, com Não, lógico, prazeres carnais, tal, não sei o quê. é mais viável, por exemplo, o rock, o pop vendia muito isso, né? Que o legal mesmo é você se drogar, tá todo o tempo ébrio. Agora o rap não, o rap ele já incentivava você a pensar. E, Incentivava a pensar, mas foi isso que o Mano Brown falou, mano, que tinha que ser instinto, humildade e revolução, porque o cara que muitas vezes ele tava falando pro outro parar de usar droga, ele tava usando droga. Tá ligado? Tipo, claro que também é muito melhor que o cara que usa droga fale pro outro não usar droga do que o cara pegar e falar, ô, usa aí que é da hora, mano. não, lógico, É aquele bem bagulho, melhor, né, mano? falo o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, mas assim, isso foi um exemplo que eu dei da droga, mas vamos supor, que nem eu falei, o cara, que nem o próprio Cascão mesmo, agora eu vou, tipo, ele falou uma coisa que, tipo assim, que foi da hora, mano. Eu fiquei sabendo que eles já foram chamados pra ir pro Big Brother, ele, o Mano Brown. É sério. Ele tem uma entrevista que ele fala que ele foi chamado, aí os caras pegaram e fizeram uma reunião lá, falaram, quem vai? Ah, mano, vai o Cascão, que o Cascão é doidão, mano. Aí chegou lá, ele disse que passou em todas as etapas. Mas aí parece que ele tava com um corre pra fazer. Aí, tipo, ele achou melhor não entrar, né? Não, o pior foi o Projota quando foi. O Projota até então era uma cena, pelo menos dos novos assim, ele era bastante influente no Mano, rap. mas eu já vi Ele foi pro, vídeo. ele foi pro Big Brother, só fez cagada, eu lembro. Eu vi. Então, ó, que nem um cara que saiu de lá super íntegro foi o Slim Rimografia quando ele foi, mano. O Slim Rimografia ele saiu, É que eu não tipo, assisto Big Brother. saiu íntegro. Esse Big Brother em específico, eu nunca fui assistir Big Então, Brother. O único Big Brother que eu assisti foi esse daí porque tava na pandemia. Eu lembro é, muito que foi o que tem, Que a Juliette ganhou. tem Que duas, o tem Lucas duas Puig. questões, né, mano? Tipo, uma questão, eu vejo que aquilo ali eles colocam eu acho que eles já talvez tenham colocado até de propósito, o próprio rap mesmo pra ser ridicularizado. Os próprios artistas, talvez não o movimento, mas os artistas, porque os dois artistas de rap que entraram lá saíram queimados, tá ligado? Por ter feito besteira. Só que também tem aquela questão também de que talvez a pessoa tenha mostrado o verdadeiro comportamento dele. Porque, se você for ver, assim, não tô julgando o cara que eu não conheço, né, mano? Mas eu já vi vídeo, por exemplo, do Projota tratando mal a fã em cima do palco. A menina subiu no palco, ele falou assim: ah, ela pagou a mais pra estar aqui, enquanto você pega aí o Eduardo Tadeu aí. O Eduardo Tadeu, tipo, ele em cima do palco, mano. O cara tentou subir lá, subiu pra agarrar ele lá, pra agarrar não, abraçar, né? De abraçar, cumprimentar e tal, por ser fã do cara. Mano, o artista ele só tá ali porque o fã colocou ele ali, mano. Aí o cara pega e, tipo, o Eduardo pegou, falou pro segurança soltar e, tipo, pô, cola aqui,
foi, deu um abraço no cara, tal, não sei o quê. E na maior humildade, pediu pra ele se retirar e tal. E o cara desceu do palco e beleza, o show seguiu, tá ligado? Não precisou humilhar o cara, não precisou diminuir o cara, entendeu? Então, assim, eu vejo que pode ter sido uma armadilha ter colocado esses caras do movimento ali dentro, propriamente para ridicularizar, pode ter tido isso também, mas também pode ter tido também a questão do cara, tipo, se mostrar verdadeiramente como ele é, né, mano? Ah, você vê o comportamento do cara ali, você vê que, né? É que também é complicado. No caso do Big Brother, como eu disse pra você, eu assisti, sei lá, acho que metade do Big Brother, tava todo mundo falando do Big Brother, tava em pandemia, não podia sair de casa. Eu falei, tinha um pay-per-view em casa, então eu falei, beleza, vou assistir. Mano, acho que a pessoa fica louca também, ela fica trancafiada, não tem acesso a telefone, não só fala É. com as pessoas dentro da casa. Às vezes ela fica maluca, biruta na cabeça também. É, mano, é aquele negócio também. Às vezes, quem somos nós quando ninguém tá vendo, né? E isso eu não falo nem de artista, só de artista, tá ligado? Eu falo qualquer pessoa, mano, qualquer pessoa existente, mano. Quem que, tipo assim, quem é você quando ninguém tá vendo, tá ligado? É, com toda, tipo assim, claro, que tem, que tem, é, que tem pessoas que tentam se manter o mais íntegras possíveis, né? As pessoas tentam se manter íntegra, mas ao mesmo tempo também todo mundo tem suas sombras, né, mano? Então, assim, eu acho que o que é válido, o que fica de lição pra tudo isso é assim, que você aprenda com os seus erros, né? Eu tenho certeza que hoje aí os caras dessa indústria americana aí, eles estão repensando muito bem sobre aquilo que eles fizeram. Tenho certeza que tá começando a pesar para eles. Eu tenho certeza que os do Brasil também, os que cometeram os seus erros também estão repensando também. Então, assim, que não tenha sido necessário errar para poder aprender, mas que a gente possa observar o erro do próximo para servir de exemplo pra gente. E é isso aí. Então Isso daí, estamos mais um episódio. Rolou papo, hein? Foi quanto tempo de vídeo? 1h40. 1h40. Bastante corte aí pra vocês. Fechou? Mais um episódio aí, tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo juntão. Acompanhe os próximos episódios e estaremos aí com vocês. Valeu.